Recording. Então, hoje a gente vai falar das necessidades emocionais da criança. É uma sequência de alguns vídeos, certo? Cada um a gente vai falar de algum aspecto dessa criação, dessa criança, criança até os 21 anos. E hoje a gente vai falar mais, explicar mais por cima, né, as fases de cada um e como criar um tipo de autonomia, ou seja, para que o seu filho ele vá para a vida de maneira autônoma e que ele consiga se resolver. Aquela criança que ela vai e faz acontecer, entende? Não fica dependente, não fica, e agora, tudo mais, né? Ela dá um jeito, se vira e os pais se tornam desnecessários. Por que que também é importante outras pessoas verem esse vídeo? Porque elas são essas crianças muitas vezes e vendo o vídeo, muitas vezes ela consegue ver aspectos que ela não passou, aspectos que ela precisa amadurecer. E talvez ela não fez essa transição das várias áreas, partes da criança e ainda está travada em alguma delas. Por isso não conseguiu autonomia hoje como adulto, certo? Então, as necessidades emocionais dos filhos em cada parte da vida, certo? Então, nossa meta é criar um ambiente que as crianças são protegidas e se tornam adultos saudáveis. Então, essa criança tem que ter segurança, certo? O ambiente para que ela consiga desenvolver essa liberdade também de agir. Então, a gente vai ver aqui algumas questões como autoconsciência, autorregulação, empatia, habilidades sociais, certo? E a gente vai ver aqui, em cada fase, a criança ela terá um funcionamento diferente. Então, tem a fase do ninho, esfera dos pais, esfera social, busca pela identidade, independência total. Então, o que acontece? Qual que é, muitas vezes, o erro dos pais, né? É que, às vezes, ele começa a exigir da criança uma coisa que a criança ela não está pronta para dar. E aí coloca a responsabilidade de uma criança que ela não está pronta para dar. E muitas vezes uma coisa que ela está pronta para fazer, ele não deixa ela fazer. Ele proíbe, não, você não vai fazer isso aqui não, tal. Tira da criança aquela autonomia e o que ela não tem autonomia, ele coloca peso. Então, fica muito difícil para essa criança, ela fica bastante desorientada. E a questão também que cada fase da criança, ela vai poder fazer algo e ela vai ter uma motivação diferente. Então tem que entender também a motivação da criança em cada aspecto de diferente, né? Em cada área diferente. Porque eu, como adulto, muitas vezes quero me comunicar com a criança com motivação com a motivação de adulto. A motivação da criança ela é diferente, por isso muitas vezes ela não entende essa comunicação. Então, vamos lá. Agora, em todas as fases, independente das fases, isso aqui vai ser uma realidade. E qual que é a realidade? O caminho natural de um filho é caminhar para a vida em todas as áreas, em todas as fases, desde a criança pequenininha até os 21 anos. O caminho natural de um filho é caminhar para a vida com autonomia e ele faz isso se afastando do ninho, né? Por isso a gente vai ter essa questão dos pais desnecessários. Quanto mais os pais são os desnecessários na vida de uma criança, melhor foi essa criação, né? Não indo para os extremos, do qual o filho também não quer nem ver o pai pintado de ouro, ou a mãe pintada de ouro, né? O filho detesta o pai, não é isso. Mas independente da fase, né, como está falando, o filho ele vai amadurecendo, ele vai criando autonomia, ele vai cada vez mais se afastando do ninho, seja emocionalmente, ou seja, ele não fica mais pedindo permissão para os pais, autorização, conselho, ai pai, por que que eu faço isso? Exemplo, ontem eu estava conversando com uma mulher e ela com 53 anos, ela pede ajuda para o pai para tudo. E ela tem 53 anos, ela e a filha dela fica, ai, tenho uma coisa aqui em casa para trocar um chuveiro, fazer não sei o quê, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, e pede um conselho, e pede outro. Ela não consegue fazer dinheiro, ela não consegue ir para a vida, ela não consegue arrumar um relacionamento. Por quê? Ela está vivendo uma fase que ela não desenvolveu essa autonomia de ir para a vida, né? Então, o caminho natural, o que que é o natural? É que naturalmente a criança vai, se você não criar travas para ela. Então, a gente vai fazer da criação, de impulsionar a criança, mas também de não atrapalhar a criança no desenvolvimento dela. Entende? Porque naturalmente a criança ela vai criando maturidade, ela vai se desenvolvendo e muitas vezes ela não desenvolve por causa desses pais que prendem a criança. Então, o caminho natural de um filho, isso aqui você pode usar em qualquer fase da vida, é caminhar para a vida com autonomia. E ele faz isso se afastando do ninho, cada vez mais distante dos pais, emocionalmente ou financeiramente. Então, importante aqui, algumas questões só de início para a gente passar toda a aula, assim, avisos gerais, vamos dizer assim, né? Seu filho não é seu, nem feito para você. Então, muita gente fala, ai, meu filhinho querido, né? É,
não, ele é meu, eu tenho que cuidar dele desse jeito, né? Ah, não, a gente não pode criar a criança para o mundo, né? E não, você tem que. O filho não é seu, você é só uma passagem na vida do seu filho, né? Você é uma passagem que você só vai ajudar ele a ter mais autonomia. Mas esse filho ele nem pediu para nascer, entende? Foi você e outra pessoa em comum acordo que quiseram ter um filho. Então você vai cuidar dele e tudo mais, só que ele não é seu, ele não é uma extensão sua, né? Não é para realizar os seus sonhos, nem para te dar orgulho. Ele tem a vida dele e você só é uma passagem, você só é um pouco, vamos dizer assim, 20% da vida dele que vai passar por você, que você vai cuidar dele e você pode impulsionar ele ou atrapalhar ele. Então a gente vai fazer essa aula para que você não atrapalhe, você consiga impulsionar ele, certo? Então o filho não é seu, né? Não é meu filho, não sei o quê, não. Ele é dele, a vida dele é dele, entende? Você só está ali auxiliando, né? Com o pai que vai dar estrutura, segurança, certo, para essa criança, mas tem que tomar cuidado porque muitas vezes os pais eles se apegam aos filhos, no qual eles fazem os filhos a sua vida. Ai, meu filho, até que é a segunda, meu filho é minha vida, né? Isso não é uma frase saudável, né? Porque amanhã ela tá, o pai está tirando de si mesmo esse foco que é essa energia, que é a energia dos sonhos dele, a energia do crescimento, para ele fazer dinheiro, para ele ter um relacionamento melhor, para ele ir para frente na vida dele, ele concentra a vida no filho, em vez de concentrar esse afeto no relacionamento ou para a vida, para solucionar problemas na vida, né, para ganhar dinheiro com isso, solucionar problemas nas pessoas, sua missão, ele fica focado no filho, cria uma dependência emocional do filho. E depois tem aquela mãe, às vezes até que é difícil para o filho ir para a escola, difícil para o filho ter uma liberdade, autonomia, ela sente sozinha, né? Não tá fazendo companhia para ela, mas o filho não é marido, é um filho. Que nem uma mãe, uma vez eu estava ouvindo uma mãe falando, né? Que ela falou assim que a filha dela foi levar a filha dela para a escola, e o primeiro dia a filha dela chorou, 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 chorou. Aí no segundo dia foi levar a menina para a escola, ela bateu perna, não queria ir, chorou, 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 chorou. Terceiro dia, mesma coisa, chorou, chorou, chorou. Aí no quarto dia ela pegou, limpou o rostinho e foi, tranquilo. Só chegou na porta da escola e foi normal, né? E aí o que acontece? Quando isso aconteceu, ela falou assim: naquele dia minha filha não chorou. Quem chorou foi eu. Por quê? Quando a mãe viu que a filha pegou, chegou na porta da escolinha e foi andando sozinha e foi sem olhar para trás, ela viu que ela estava perdendo aquela fase do ninho, né? Aquela fase que você fica grudado com a criança. E a criança começou a ter autonomia, ter a vida dela e seguir, fazer as amizades dela. E aí naquele dia aquela mãe chorou. Por quê? Porque ela viu que ela não estava sendo tão necessária assim agora para aquela criança. Certo? Pelo menos naquele momento, naquela situação específica, né? A criança já conseguiu ir para a escola, fazer os amiguinhos dela, ter o professor, tudo certinho. E aí essa mãe ela chorou. E aí depois, claro, ela aceitou e tudo mais, né? Mas muitas vezes isso acontece, de que a mãe concentra toda aquela atenção pro filho. Já viu? Tem gente que coloca na biografia das redes sociais, mãe de fulano, amor da minha vida, João Miguel, João Gabriel, amor da minha vida. Às vezes a energia da pessoa tá totalmente focada no filho. Ela vai conhecer um cara, e uma das primeiras coisas que ela fala assim, olha, eu tenho um filho, ele é minha prioridade. E aí acontece, ela assim, não tem espaço para ninguém chegar na vida dessa mulher, não tem espaço para ela estudar em casa, não tem espaço, toda a energia dela é por causa do filho, toda o dinheiro dela, ela volta pro filho, toda a atenção dela, ela esqueceu que ela é mulher antes de ser mãe. Então ela tem que cuidar um pouco da sua vida. E a criança também precisa um pouco dessa autonomia, né? Desse, dessa liberdade de ser ela mesma sem carregar o fardo de ser a alegria da sua vida. Porque a criança que fica ouvindo você é minha vida, você é minha felicidade, ela carrega um fardo muito grande, que é o fardo da felicidade da mãe. A criança ela quer ser perfeita, porque senão acha que vai ser a tristeza da mãe. Então a criança às vezes quando cresce não tem permissão para fazer as coisas, não faz nada, porque nossa, o que que minha mãe vai pensar? Nossa, minha mãe agora ela tá de idade, alguma coisa assim. Então a mãe muitas vezes vai falando isso, né? E a criança vai recebendo um peso que ela não merece receber, que ela não consegue arcar naquele momento, que é um peso da felicidade da mãe. Que nem o próprio marido daquela mulher consegue, né, arcar com isso, com a felicidade. Imagina a criança. Então fala, você é minha vida. A criança, nossa, o que que eu faço com isso, né? Eu vou fazer a minha mãe é minha vida também. E aí cria aquela dependência, aquela codependência, né? A mãe deu a vida pela criança,
de uma forma que ela se abandonou e depois a criança também sente a vontade de se, por dívida, quer se abandonar para estar do lado da mãe e acaba não se desenvolvendo. Então, tem vários momentos que acontece isso, muitas pessoas têm essa culpa aí, né? E a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais para frente também, tanto na aula de dependência emocional, familiar e um pouquinho aqui também no crescimento da criança. Então, quando ele é tudo, tudo é feito para ele, ele não tem espaço, ele não tem, ele não tem espaço para a vida com autonomia como ele precisa. Ou seja, também quando essa mãe ela começa a, nossa, meu filho é minha vida, e aí começa a fazer tudo, leva coisa para ele, não deixa a criança passar por esforço nenhum. A criança não cria autonomia nenhuma, porque tudo é feito para ela, a vida vai se adaptando, né? E aí ela não precisa fazer esforço. Depois, mais para frente, quando ele começa a crescer e ver que a vida não se adapta, como a mãe dele fazia se adaptar, ele não sabe lidar com aquilo, né? Então a criança ela precisa. Você já viu alguma criança que desistiu de andar? Exemplo assim, ai, caí, pronto, não vou andar mais. E a pessoa está com 15 anos e ela não aprendeu a andar. É assim, a saúde dela é perfeita, mas ela não aprendeu a andar porque ela se frustrou tentando andar. Não, a criança não tem isso. Ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, dá risada. E depois, uma hora, ela aprende a andar. Só que às vezes a gente vai protegendo tanto que a pessoa não vai lidando com falhas e futuramente ela tem medo de falhar. Então, naturalmente, a criança ela já tem essa questão de, cara, eu vou tentar, eu vou falhar, eu vou continuar. A criança não tem essa comparação tão grande de falha, nossa, é um erro, né? A gente que vai criando isso na cabeça da criança depois, como que é feio errar, né? E a criança começa a ficar travada. Então, imagina aquela mãe ou aquele pai, né? Aquela questão que eu falei também do pai, tem pai também que esquece da própria vida, só foca no filho também, não arruma uma mulher, uma esposa, né? Às vezes é um pai solteiro ou a mãe solteira. Ou os dois estão juntos, só que os dois focam no filho, e esquecem do casamento, da relação, né? E todas essas questões, né? Que acabam focando demais no filho, o filho não está preparado para aquela energia, para aquela atenção toda, e essa criança, ela fica um pouco desorientada e cresce um pouco sem essa autonomia de se desenvolver, de lidar com os desafios sozinhos, porque os pais ficam facilitando muito a vida deles. Então, quando a mãe, o pai gosta do filho muito perto, é porque esses pais têm buracos emocionais na infância e querem tentar suprir isso com os filhos. Não tem nada a ver com os filhos. Ah, eu quero ficar muito perto dele porque não sei o quê. Nem a criança que precisa disso. São os pais, tanto que a gente vai ver aqui também, né? Que muitas vezes os pais estão fazendo coisas pelos filhos que nem são necessidade da criança, é necessidade deles, emocionais deles, que ele acaba empurrando para a criança, tratando a criança não de acordo com o que a criança precisa, mas de acordo com aquilo que esses pais precisam, necessidades dos pais, né? Olha lá, tem mães que querem ser boas mães. Só para parecerem boas filhas para as próprias mães, tem essa questão também. Então, olha aqui, então aquela mãe que não amadureceu, ainda é uma filhinha da mãe, querendo ser uma boa pessoa, um exemplar de pessoa para sua mãe, certinho, inclusive ser uma boa mãe para mostrar para sua mãe, né? Ou para a sociedade também, tem aquelas pessoas que elas vivem de reputação. Então, elas querem ser boas mães para serem boas pessoas e não porque querem fazer aquilo pelos seus filhos. Elas querem ser boas mães para ser aceitas pela sociedade, para serem admiradas, né? É aquela mãe que ela dá o presente pensando em como que ela está sendo uma pessoa incrível, e não se a criança, seu filho gosta daquele presente. Olha, vamos sair em tal lugar, olha como estou te levando num lugar incrível, né? Olha para você ver como eu sou bacana. E às vezes aquele jovem nem gosta daquilo, é um lugar que você gosta, que a mãe gosta, o pai gosta. Então nem está pensando na criança, no filho, está pensando nela mesmo, como um troféu de supermãe, né? Aquilo é para o próprio ego dela, o próprio orgulho dela, né? Então, para aparecer para a sociedade que acha ela uma boa pessoa. Dessa forma, o responsável, né, começa a ir por caminhos que têm mais relação com as suas necessidades do que com as necessidades da criança e do adolescente. E a gente vai ver muitas situações aqui, né? Principalmente aquela de competição. Ah, meu filho está falando com tal idade, meu filho já anda com tal idade, né? Cria uma competição, né? Fala papai, fala mamãe, fica acelerando o processo da criança, né? Para tentar comparar com outras crianças. Até agora, para você aqui, o meu vídeo está travando ou não? Não, tá tudo bem. Estranho, né? Mas então tá tudo. Então, primeiro a gente vai falar dessa questão da criação da criança. Vamos começar com as construções sociais. Por quê? Como assim a construção social?
É aquilo que a sociedade fala que a gente precisa cuidar do filho, ou as construções familiares. O que que eu aprendi com os meus pais, certo? O que que eu aprendi com a minha família de como se deve cuidar de um filho. Então, muitas vezes a gente começa a repassar isso, porque a gente não tem muita informação como criar as crianças, né? A, a fala das crianças, ela é muito recente. Essa questão que quando a psicologia começou a olhar para as crianças. Então, ela vai começar a olhar essa criança ali para o final do século XIX e para o início do século XX já. Ou seja, no início, tá praticamente ali no início do século XX, que eles vão falar assim: olha, isso aqui é uma criança, acho que a gente não pode tratar ele como um adulto. Porque até então, não tinham cuidado com a criança. Né? Se a gente pegar pegar alguns séculos atrás, os pais nem amavam os filhos direito, assim, tipo, o cuidado que ele tinha da maioria, assim, da grande sociedade, né? Tanto que a história lá de João e Maria, né? Que eles encontram a casa de doce, foi uma história criada porque muitas vezes os pais, né, pegavam as crianças e deixavam na floresta e iam embora. Então isso era bastante, isso acontecia, né? Por causa também da questão da medicina, muitas crianças morriam também, coisas assim. Então não tinha essa atenção tanto com a criança, né, com o emocional da criança, foi tendo nos últimos anos. Não estou falando que todas as pessoas na história não cuidavam e não amavam os seus filhos, não era isso. Mas que não tinha tanto esse cuidado e muitas vezes as crianças eram muito mais maltratadas, elas não eram lidadas como criança, né, assim. Então, se a gente ficar mantendo essas construções antigas que a gente herdou lá dos nossos parentes da época feudal, muitas vezes a gente vai criar essas crianças de uma forma não tão saudável, não tão autônoma, né? Mas de acordo com as nossas limitações, não de acordo com o que é bom para essa criança. Ok. Deixa eu ver aqui se está passando certinho, então tá tranquilo. Então vamos lá. Então, é, essa construção social muitas vezes cria situações um pouco embaraçosas, né? Como eu falei para você. Antigamente o pessoal lidava com criança de tem que aguentar, eu estou ensinando essa criança a viver, porque a vida não foi fácil para mim, né? Essa dor do pai passada para o filho. Então, assim, antigamente eles tinham essa questão muito de deixar a criança se virar. Meu avô mesmo, ele era uma criança que os pais deixavam na chuva, se fechavam para fora de casa, a criança não sabia nem andar direito e pegava a chuva e ficava fora de casa mesmo. E às vezes, antigamente o pessoal não tinha, parece que muito amor, assim, às vezes quando tinha muito filho, né, e a vida financeira não era tão boa, alguns abandonavam os filhos com muito mais com uma facilidade incrível, uma facilidade enorme. Coisas que hoje diminuiu, acontece ainda, mas antigamente era muito mais comum essa pessoa deixar a criança em qualquer lugar por aí. Então, essas situações, né, de adultos feridos, você pega uma época aí, desde antigamente, ou pós-guerra, né, depois de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né, foi uma criação muito dura. Então a gente tem que rever algumas coisas, como a criança não tem que querer. Criança não quer nada. Criança não tem que querer nada. Até apertou o olhar aí, né? Eu escutei tanto isso. Essas duas primeiras frases aí eu escutei demais. Então o que acontece? É um adulto que ele tenta impor uma ordem, né? Ele impõe algo, e na verdade o que a criança mais tem é vontade. O que a criança mais tem é querer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, que é a vontade de vida da criança, que é a autonomia dela quando ela crescer. Essa vontade dela, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É essa vontade que faz esse adulto depois ter ambição, querer ganhar dinheiro, fazer as coisas acontecer. E o que os pais fazem? Castra isso o máximo possível para aquela criança ficar bem rígida, bem reprimida, assim, bem um boneco, né? A criança não é uma criança, mas é um boneco que tem em casa, né? Que se o pai pudesse não fazer a criança nem cagar mais. Né? Não, é verdade, não fazer a criança nem comer nem cagar. Fica deixar ela no banco o dia inteiro parado. E aí vai podando essa criança até que ela torna um adulto que não toma atitude. Ai, onde a gente errou? Fulano não ganha dinheiro, fulano não cresce, fulano não toma atitude na vida, só arruma gente que briga com ele. Por que que será, né? Então criança não tem que querer. Não, criança tem que querer sim. E tem que ter autonomia para muita coisa. A gente vai falar, eu vou falar umas coisas aqui que vão até dar um susto em algumas pessoas quando eu falo de criação de criança.
E, ah lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tipo assim, ele impõe uma questão ali com a criança, né? Que, assim, que ele não consegue explicar para a criança, entende? E ele tenta pela força, como ele não conseguiu, dialogar com essa criança, nem entender essa criança, nem essa criança entender esse adulto, ele impõe pela força, né? Simplesmente pela força e pronto. E cala a boca, eu tenho razão aqui, é isso, né? Aí depois, se a criança não quer dialogar, não... beleza, né? Então, outras coisas também, que essa criança que manda, que pode, obedece, quem tem juízo, ela vai transferir isso aqui depois para quê? Para a empresa, para a hierarquia, ela nunca vai, às vezes não consegue questionar o chefe, não consegue questionar várias questões, qualquer coisa que ela faz de errado, ela, nossa, ela caga de medo, né? E ela não tem autonomia, assim, para tomar suas decisões e depois, quando às vezes os pais ou envelhecem, eles querem mandar nos pais dessa forma, olha, agora quem sustenta essa casa, quem tem autonomia sou eu, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora vocês vão obedecer. Então, muitas vezes, ele é uma pessoa que ele aprende que a criação é pela força e ele quer replicar isso futuramente também. Seja com os próprios pais, seja com um par amoroso, né? Reprime, exemplo, o cara vai lá e fala para a esposa, não, quem sustenta essa casa sou eu, então você cala a boca. Então, não respeita a esposa, ou a esposa não respeita o marido, também joga na cara algumas coisas, não respeita os filhos futuramente também. Acaba levando isso para frente. Então, a pessoa tem que ser respeitada porque ela é uma pessoa, né? Não porque ela tem algum tipo de autoridade ali. É exigido das crianças o que elas não estão prontas para entregar, fazendo elas se sentirem extremamente pressionadas também, certo? Até que alguma dúvida, claro. Perfeito. Então, exemplo, aqui a gente vai vendo que a pessoa ela estipula um tipo de hierarquia ali que, assim, impossível às vezes dessa pessoa conseguir ter uma ascensão, ter um diálogo, né? E a pessoa sempre vai ficar reprimida e vai levar isso para várias áreas da vida. Então, aquela esposa também que muitas vezes ela não quer, não consegue conversar com o marido também, ela não consegue se abrir porque às vezes o pai era muito rígido, às vezes esse marido nem é tão rígido assim, mas ficou traumatizado naquele quesito, certo? Então, as crianças se sentem extremamente pressionadas porque, você tem que fazer isso, tem que cuidar do seu irmão, você tem que limpar a casa, você tem que fazer tudo isso. Douglas, eu posso pedir para meu filho ajudar a limpar a casa? Claro, deve, mas na hora certa, né? Então, muitas vezes é colocada uma responsabilidade na criança que ela não suporta. E aquilo que elas estão prontas para entregar, fazendo por elas, né? Então, assim, o que ela não consegue fazer, a gente faz. E aquilo que ela não consegue fazer, a gente pressiona ela. Aquilo que elas estão prontas para fazer, a gente faz por ela, tirando ela a autonomia, criando uma criança de maneira desorientada. Quando ela cresce, ficamos com dó, ficamos fazendo coisas pelo adulto, que ele já deveria estar pronto para fazer desde a adolescência e praticando desde a infância. Como assim? Então imagina que a gente fez tudo para aquela criança, aí aquela criança cresce em um adulto que a gente fica com dó. Nossa, ele não conseguir se manter no emprego, ele não consegue fazer dinheiro, ele não consegue fazer essas coisas. Aí você tem que ficar cuidando do adulto, né? Você tem que ficar com dó do adulto, né? Porque algumas coisas ele não treinou na adolescência, que era para ele estar aprendendo desde criança. Douglas, aprendendo desde criança, sim, as teorias aqui para a vida a gente vai ensinar para a criança desde quando ela é criança. Talvez ela vai praticar na adolescência, mas desde pequena a gente vai ensinar para ela, né? Até a gente vai ver na frente aqui, né? Não é dessa aula, mas vou dar exemplo. A gente fala assim, mesada. Por que que a criança recebe mesada, depois ela entende que os pais têm que dar alguma coisa para ela, a vida tem que dar alguma coisa para ela. Não, não tem que dar nada, tá entendendo? Não, eu vou dar o mesado pro meu filho se ele arrumar o brinquedo, os brinquedos, se ele varrer a casa. Mas não é tarefa dele? Então, se é obrigação dele fazer, tá, cada um tem uma obrigação na casa, tem que dividir, ele tem que fazer o dele e pronto. Agora, exemplo, eu tenho a minha obrigação e ele tem a dele. E agora, se ele for fazer a minha obrigação, eu pago ele, porque aí é uma troca de. Aí ele vai estar entendendo o que é negociação. Porque o que ele tem que fazer, que é a obrigação dele, ele vai ter que fazer. Entende? Porque senão ele vai querer receber pelo que é obrigação dele. Que ele já tem que fazer. Ele mora na casa, ele vai ajudar algumas coisas assim, olha, nessa família a gente faz desse jeito aqui, ó. Fulano cuida dessa parte, fulano, ciclano dessa, beltrano dessa. Cada um fica com a sua, é responsabilidade de cada um. Agora eu vou pagar ele porque ele tá fazendo a parte dele? Não, porque senão o dia que ele não for mais pago, ele não faz. Então, ele tem que fazer
porque é a parte dele, tem que ensinar a aprender isso nessa questão de responsabilidade. Ah, você quer fazer agora a parte do seu irmãozinho. Beleza. Aí esses pais trocam um favor. Ah, olha, eu vou voltar tarde para casa e só que eu tenho que lavar a louça. Então fala o seguinte, gente, quem lavar a louça vai ganhar tanto dinheiro. A gente faz uma troca. Se lavar a minha louça, não a louça dele, a louça dele é a louça dele. É, aí essa criança ela começa a negociar, né, e negociar no mundo real, que depois que ela crescer, ela vai entender essa habilidade. Pô, fulano quer tal coisa, eu quero tal coisa, a gente vai negociar. Entendeu? Porque senão eu facilito a vida muito dessa criança e futuramente ela fica lá querendo que alguém dá uma oportunidade para ela. Ah, e as pessoas não dão oportunidade, o governo não dá oportunidade, as empresas não dão oportunidade para quem não tem experiência. Fica culpando as empresas, fica culpando as pessoas, sabe? Esperando alguma coisa cair do céu. Não, pronto, você vai fazer a sua parte, não tem mesada, você quer dinheiro, então vamos negociar. Como é o mundo, né? Como funcionam as coisas aqui. Então, eu tenho um interesse, eu tenho uma necessidade, você se suprir ela, eu vou te recompensar, certo? Faz sentido para você, claro? Perfeito. Só isso aqui é contra muita gente que fala na internet aí, né? De filhos, não, faz isso, ajuda dele. Eu pago meu filho para ele ler. Hum. Aí a criança cresce e não lê. Ele cresce e descobre que não ganha dinheiro para ler, aí. Tá entendendo? Então, faz o seguinte, ó, vou fazer o seguinte. Eu preciso escrever um e-book sobre esse livro. Você vai ler e você vai me ajudar. Você vai escrever isso aqui e eu vou te pagar. Pronto, a criança leu e você tem alguma coisa também. Entendeu? Você tem um PDF, você tem um resumo ali, um artigo. Você vai criar um audiobook desse livro aqui para mim. Pronto. O adolescente ele tá lendo, tá ganhando dinheiro e não tá sendo pago para ler. É um serviço realmente. Certo? Aí ele depois ele vai ficar muito melhor no negociar. Você vai falar, poxa, esse cara aqui é fera, tá entendendo? Ele consegue fazer as coisas, ele entende como funciona e começa a negociar, começa a ir pra frente na vida, tem essa autonomia também, tá entendendo? Não vai exigir coisa dos amiguinhos, da mãe, da professora, vai entender como funcionam as questões e vai conseguir influenciar melhor. Então, vamos lá. Não tem compreensão, outra questão que acontece, né, quando a gente segue esses padrões familiares, né? Ela não vai ter uma compreensão clara do que uma criança funciona e repetição de padrões, ou seja, quando a gente vai seguindo esses padrões familiares ou sociais, a gente não sabe como uma criança funciona. A gente só vai repetindo padrões dos nossos pais e padrões que a gente aprendeu. E aí, o que acontece? Quando a gente repete esses padrões, são criados buracos no coração da criança. Esses buracos ficam no coração da criança porque ela não foi cuidada, né? Na criação da criança não pode faltar amor. Tem que ser firmeza, tem que ter autonomia, mas não pode faltar amor, né? Ela tem que ter um espaço para ela criar autonomia, mas não um espaço negligente, né? Que você abandona a criança, não é isso. Então, a criação é cheia de amor. Mas acontece, quando não tem esse amor, não tem esse cuidado, também não tem essa segurança, cria faltas na criança, né? Quando os pais são ausentes, negligentes, que quando ela crescer ela vai ficar lutando para ser amado, para ser querido, para provar algo para alguém. Olha como eu sou forte, olha como eu sou útil, né? Tentar ganhando o amor das pessoas de alguma forma, como é falado no livro das 5 fases da dependência emocional, ou do como ter relações mais leves e começar a viver. É como ter relações mais leves e começar a viver? Acho que é. É aí que é uma nova versão. Então, então essa criança que ela fica com esse buraco no coração, essa ferida, porque os pais não conseguiram cuidar dela, ela fica com vazio, ela cresce e fica aquele adulto se esforçando, né? Mostrando nas redes sociais a bunda, brincadeira. Mas assim, fica tentando se esforçando para conseguir um tipo de atenção, certo? E quando ela cresce, ela tem uma orientação mais voltada para as suas necessidades do que para as necessidades dos filhos. É aquela mãe que fica competindo com os filhos dos outros para ver quem é a melhor mãe. Ou seja, ela tá tentando olhar para a necessidade do filho? Não, ela tá tentando suprir a carência dela de ser uma pessoa validada e tá usando o filho para isso. Tem aquela mãe que alguém vai lá e elogia o filho, ela fala, filho de quem? Filho de quem que é essa pessoa? Nossa, seu filho é incrível, né? Filho de quem? Ah, quem criou também, né? Tudo puxa para ela, tá para o buraco que ela tem, certo? Nesse caso, os pais não se tornam autônomos também. São pais que não são autônomos. São pais dependentes também. Então, etapas gerais. Vamos falar. A gente vai pegar as etapas gerais, depois vai.
focar em cada parte, né? Então, a etapa gerais do desenvolvimento, que é a infância até os 11 anos, a adolescência dos 12 aos 20 e a fase adulta, né, que é os 21 em diante. Antigamente era até os 18, mas agora é os 21 anos. Então, em cada fase, o que que ele está pronto para fazer e o que que ele está motivado para fazer? Que a gente precisa entender isso também, certo? Porque senão eu vou pedir uma coisa para a criança, ela não vai fazer. Ela não está motivada para fazer, certo? Então, dentro dessa fase, cada fase dela, ela tem que ter liberdade, autonomia e espaço para fazer isso, certo? E você tem que perguntar, caramba, essa criança ela está crescendo, ela tem espaço, liberdade e autonomia para fazer isso e segurança, claro, também. Então, eu vou dar exemplo. Uma coisa precisa ficar clara. A criança, naturalmente, ela tem desejo de viver, de fazer e de realizar. Ela bate, ela esperneia, ela fala, eu quero pegar o cachorro, eu quero pegar o cachorro, por favor, deixa eu pegar o cachorro. E aquilo é a vontade dela. E se você deixar, ela vai pegar o cachorro, não há nada nesse mundo vai parar ela se ela tiver a oportunidade de pegar aquele cachorro. Entende? E o que que é isso? É a ambição, filha. Aquela criança, se colocou o cachorro na frente dela. Se você colocou um pote de doce em cima do armário, aquela criança, ela nunca subiu em cima da mesa da cadeira. Ela vai dar um jeito de pegar aquele pote. Ela vai ficar assim, tipo assim, com muita vontade. Ela vai colocar uma coisa em cima por outra, ela vai superar os seus medos, ela vai fazer cálculos, ela vai conseguir. É a ambição dela. Imagina um adulto fazendo isso para construir uma família, para ganhar dinheiro. Tá O entendendo? Douglas, Oi. eu lembrei agora de um meme, não sei se tu viu. Não tem esses memes que o pessoal nos Estados Unidos faz de tá o pai, a mãe e o filho, aí coloca três doces no prato do filho, não, dois doces no prato do filho, um no dos pais e um fica sem. Aí a criança vai lá, vê que ele tá com mais e divide. Uhum. Aí fizeram com uma criança aqui no Brasil, só que fizeram ao contrário, deixaram o prato dele sem nada. Hum. E um pai com dois todinho e a mãe com um só. Aí ele olhou pro pai assim e fez: O senhor vai dividir ou quer que eu tome? Então. Ele olha, você vai dividir ou quer que eu tome? Tipo, eu vou ter de Ainda todo jeito. negociou, ainda. Deu alternativas, né? Você vai ser autônomo ou eu? Perfeito, perfeito aí. Muito bom. Então a criança, ela tem isso. A criança, ela não é politicamente correta. Ela quer uma coisa, ela vai atrás. Ela vai atrás, filho, ela vai fazer acontecer. E se ela não é castrada nisso, se ela mantém essa vontade, cara, vai ser um adulto imparável. Vai ser um adulto, eu quero, eu faço e pronto, eu vou fazer acontecer, não importa o que. Tá entendendo? Então, mais ou menos isso. A criança ela tem um desejo de viver, de realizar, sabe? De fazer acontecer. Né? E se você solta um frango, ela corre atrás e não sei o que, vai dar um jeito, tá entendendo? Coloca o pote lá de biscoito de doce lá em cima, ela vai subir e vai aparecer com a boca cheia de doce. Entende? E ela vai passar correndo, ela nem vai avisar você. Você acha que ela vai chegar e falar, eu vou pegar? Não, ela vai lá, ela pega, ela nem precisa. Ó, pra você ver, com uma criança pequena não precisa da permissão dos pais, às vezes o adulto precisa. Ela vai lá, vai pegar o doce, não vai avisar ninguém, entende? Vai comer o doce, ó, acabou. Então é essa a vontade da criança. Por isso também, depois de uma fase, ela vai bater porta, ela vai discutir, ela vai fazer o quê? Porque que ela quer fazer o que ela quer. Ah, todo mundo vai pra festa e você não vai. Aí, pronto, aí ela vai, não, mas eu quero ir, eu quero ir. A criança pula a janela e faz não sei o quê, quer desobedecer os pais. Que ela tá com muita vontade de fazer. Muita vontade. E ela vai atrás dessa vontade. Tá entendendo? Eu gosto muito de lidar com jovem. Às vezes, quando eu vou fazer. Fiz muito trabalho de voluntário, fiz trabalho de voluntário com mais de 300 jovens, né, de 14 a 16 anos, assim, né? E, e era muito bacana porque eles tinham essa vontade muito latente, assim. Eles não tinham liberdade, eles não tinham dinheiro, eles não podiam abrir uma empresa, mas eles não eram tão decepcionados da vida, assim, sabe? Eles iam com vontade e tinham uma fragilidade linda de chegar em mim e falar: Olha, eu tô passando por isso, eu tô sofrendo isso, estão fazendo isso comigo. Assim, uma liberdade de falar, né, de se expor emocionalmente, ao mesmo tempo, vamos fazer, vamos fazer, vamos, né? E essa liberdade que muitas vezes os pessoal enrugado diz assim, isso é coisa de jovem, depois passa. Eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, eu tinha muita vontade de fazer uma diferença no mundo.
E ele falou assim, ah, isso aí é coisa de jovem, depois passa. Eu falei, eu acho que é essa coisa de jovem, depois passa. Então, eu vou deixar aqui de lado. Quando eu for amadurecendo, né, depois de alguns anos, eu vou vendo se isso vai continuar ou não. E aí eu vi que, cara, não passa. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Raimunda, ela tem 67 anos, ela tem essa vontade ainda. E eu vi que isso não tem a ver com a idade, assim, da pessoa, tem a ver com a vontade dela de viver. Entende? Então, é uma pessoa que ela está em movimento, ela está em movimento, ela quer criar movimento, ela cria mais movimento nas pessoas que estão perto dela, certo? Então, realmente, se a gente for analisar várias revoluções que aconteceram no mundo, elas foram feitas por jovens, né? Elas foram feitas por jovens que foram lá, que se rebelaram e tudo mais. Só que existe como, tem como manter essa juventude dentro de você. Isso é muito importante, certo? Então, o que acontece? Essa vontade da criança de fazer realizar quando ela passa para o adulto continua com essa vontade, ele se torna um adulto muito autônomo, com muita garra. E depois, se esse adulto ele for mantendo essa vontade, né, ele se torna ali, depois, 40, 50, 60, 70 anos, ele continua com essa vontade de fazer acontecer. Entende? Às vezes o jovem ele pode ser mais destacado porque ele tem mais energia física, ele tem mais rigor físico, né, para realizar essas coisas, né? Mas a questão do coração é que o coração não envelhece. Eu lembro muito de um professor que eu tinha, o cara era fantástico, ele falava assim, era um senhorzinho já, ele falava assim, olha, a vontade do ser humano de fazer coisa errada, o desejo, inclusive, sexual dele, o pessoal está analisando para ver quando que acaba, né? E aí eles estão em dúvida se é 3 ou 5 horas depois que a pessoa morre. Que era uma piada, né? Ou seja, até o final da vida a pessoa tá ali, tem vontade. E ela tem vontade, sabe, faz acontecer. Até uma pesquisa que fizeram um tempo atrás. Eles estavam vendo que o maior caso, um dos maiores casos de colocar uma libertinagem, uma aventura sexual que estava acontecendo era na terceira idade. Então, porque chegava as senhorinhas lá, que já não engravidava mais, já tinha passado na menopausa, junto com os senhorzinhos com um azulzinho, e estavam vivendo uma vida totalmente sexual desregrada. A terceira idade tava tendo entre os índices de mais sexualmente ativo, ó, pra você ver mais do que as pessoas de 30 entre 30 a 50 anos. O pessoal acima dos 50 anos estava com uma vida sexual mais ativa. Agora tem que pegar essa pesquisa para colocar aqui no final também. Então, isso impressiona muita gente, né? Então, ó pra você ver, pessoal de 25 até os 30 40 50 anos, o pessoal de 50 anos, 60, estava com mais frequência. Ia lá numa. E os velhos se reencontravam e fazia festa. Então vamos lá. Não tem mais medo, não tem mais vergonha de dizer eu quero, né? Porque o pessoal jovem fica tudo, eu quero, mas eu quero que ele chegue, eu quero, mas ela não fala nada. Aí fica tudo só no mundo da imaginação e não toma atitude, né? Os velhinhos estavam tomando atitude. Então, e ainda se não ficar esperto, ele oferece até um iPhone para os mais novinhos. É verdade. É, das vezes, infelizmente, eu já passei por assédio e foi por pessoas idosas. As velhinhas, uma vez eu tive que empurrar uma senhora porque ela tentou me agarrar num bar e ela tinha uns 65 anos. Então é complicado, né? Algumas coisas que eu ouvi assim que não foi tão legal foi de pessoas de idade. Esses dias uma pessoa com acho que com perto dos 60 anos enviou do nada enviou, eu estava conversando com o meu SDR e enviou uma foto para a pessoa do meu Instagram atendendo. Então é complicado. Então vamos lá. E muitas vezes mas é complicado. A veiarada mandando como é que é? Tem casos que eu conheço, assim, das veiaradas mandando foto pelada, tá entendendo? Pros outros na internet, coisa assim. Isso acontece. Tá bom delas se cadastrarem no OnlyFans. O pessoal vai pagar pra não ver. Então vamos lá. E muitas vezes ele vai fazer birra, bater a porta, falar alto.
né? Isso não quer dizer que ele está fazendo algo de errado, mas que tem muita vontade, desejo de viver, expressar e de colocar o seu jeito no mundo. Então ele vai querer colocar o seu jeito no mundo, essa forma aqui, e pais, vocês são antigos, retrógrados, estamos no século XXI, e não sei o quê, e vamos fazer isso aqui. E aí o pai não entende, ou ele não se sente entendido pelo pai, ele vai bater porta, vai fazer isso, né? Vocês são tradicionais, e não sei o quê, e blá, 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 e tal, porque ele está descobrindo o mundo, né? A gente vai passar por cada fase dessa e eu vou explicar melhor. Então, você não está deixando de realizar algo porque ele não está pronto para lidar com aquilo. Então, vamos lá. Imagina que essa criança ela tem muita vontade. Então, a pergunta é: você não está deixando ele realizar algo porque ele não está pronto para fazer aquilo? Então, exemplo assim, olha, essa criança está com vontade, ela quer fazer uma coisa, ela quer, eu quero fazer alguma coisa. Aí tem muita criança que fala, não vai fazer. Mas por quê? Será que essa criança, ou esse adolescente, ele não está pronto para fazer aquilo? Ou simplesmente porque eu quero paz e eu quero manter a ordem, tipo assim, cara, não vai fazer, porque eu não quero ter dor de cabeça aqui, eu quero que você seja uma pessoa obediente, eu quero que você seja um filho obediente, por isso eu não quero que você faça. Ou seja, ou porque você quer manter a ordem, porque é a regra que você quer manter na casa. Isso aqui é a regra, ponto. Por quê? O adolescente já tem autonomia para fazer aquilo, mas não. É porque essa aqui é a regra, é assim que funciona. Não tem nenhuma explicação. Ou seja, não é para a segurança da criança, é porque eu não quero me esforçar, quero evitar a fadiga, né? Então você só quer que ele seja obediente, né? Ou para que você pareça um bom pai, uma boa mãe. Ah, um bom pai não deixaria o filho fazer isso. Ah, então não vou deixar fazer. Mas às vezes aquela pessoa já tem autonomia para fazer. Esse adolescente, que nem eu falo, a pessoa vai lá e dá um copo de plástico para a criança. Eu falo, não, pega um copo de vidro, dá na mão da criança, vira para a criança e fala assim: olha, segura com força para não cair. Porque se dá um copo de plástico, a criança, você fala pra criança que ela vai quebrar, que ela não tem autonomia, que ela é inútil. Agora não, a criança ela consegue sim, então se dá o copo na mão pra ela, em vez de falar pra ela que ela não vai conseguir, só dá o copo na mão dela e fala, segura com firmeza. Então você vai ensinar pra criança que ela consegue, que ela tem autonomia pra fazer aquilo, só que ela precisa prestar atenção, é isso. Então segura com força esse copo, presta atenção, entende? Então muitas vezes os pais eles começam a colocar limitação na criança que ela nem tem. Então, é isso. Dá autonomia ao gatão querendo aparecer. Dá autonomia para ela. E, exemplo, a criança quer ali. Ah, o pai, eu vou ali, não sei o quê, vou fazer tal coisa. Não, não vai não, não sei o quê. Poxa, pode. Só que às vezes o pai e a mãe é muito e muito medo de tudo da vida e não dá liberdade para essa criança, nada de liberdade. Então vamos lá. Aí eu falei, tem que dar liberdade para essa criança, né? Mas tá muito preocupado com a segurança dela. E o que que é segurança? Vamos aprofundar um pouquinho mais com a segurança. Existem dois tipos de segurança. Primeiro, é segurança física. Então, um ambiente preparado para que a criança explore, né, esses ambientes sem risco. Então, imagina que a criança é pequenininha ali, ela é de colo, coisa assim, imagina que ela começa a engatinhar. Claro que você vai colocar ela num ambiente ali que seja seguro, almofadado, que essa criança ela pode engatear, que ela pode andar, que ela pode cair, né? Você não vai deixar a criança brincar em cima de uma mesa do lado da sacada, de uma janela do quarto andar. Então é diferente, né? Até o gato, presta atenção aqui, esse gato aqui já tá, na idade dos gatos já tá com uns 30 anos já. Então tem que ter esse cuidado esse físico, né? Então que a criança não tenha risco, seja fogo, corte, queda e também questões financeiras, né? Como comer, vestir. Então por isso também os pais precisam crescer financeiramente. Então a gente pega nos pés dos pais, elas têm que ganhar dinheiro, elas têm que crescer. Por quê? Porque faz parte da segurança física da criança o dinheiro que os pais ganham, para que eles consigam dar um bom desenvolvimento, para a criança se vestir, ter uma nutrição boa, certo? Comer, ir para a escola, comprar material para a criança, né? Ela tem esse recurso para que ela consiga se desenvolver, que ela tenha a oportunidade de se desenvolver, né? Como o Clóvis de Barros fala, né? Eu também comi alfafa como era criança, como que eu não consigo entender isso aqui? Então, dá essa oportunidade de criança se nutrir. Segunda, segurança emocional. Essa aqui que o pessoal às vezes coloca a mão na testa, né? A criança também precisa de um ambiente equilibrado, de respeito, sem brigas frequentes, que os pais tenham gestão emocional, que a criança possa ver os adultos viverem, né? Como esses adultos vivem com equilíbrio, né? E que ela seja capaz de copiar
os pais e orientar a própria vida. Porque muitas vezes os pais tentam empurrar coisa na criança, mas o que que eles precisam é só viver a vida deles e a criança vai copiar, filho. Pronto, resolvido. Então, ensinar pelo exemplo, porque o que você faz fala tão alto que aquilo que você diz ninguém escuta. A criança não escuta. Então, o que você faz fala tão alto que aquilo que você diz ninguém escuta. Que nem a mãe leva o filho no psicólogo e fala assim: ah, eu queria tanto que ele começasse a ler. Aí pergunta: você lê? Não. Ah, né? Eu queria tanto que a criança não comesse açúcar. E por que que você compra açúcar para dentro de casa? Então a criança, eu queria que ele comesse legume, aí você compra a sua porcaria pra dentro de casa, óbvio que a criança vai comer um monte de porcaria, porque tem. Que nem a pessoa quer emagrecer, mas eu fico comendo pão, não sei o quê, é pão tão gostoso, é porque você compra então. Não vai no mercado com fome, compra coisa saudável. Se tá tão ruim, paga alguém para ir no mercado para você comprar as coisas. Aí eu vou gastar dinheiro para isso, é melhor que isso do que você ficar dando desculpa, você ficar, ai, não sei o quê, dando, sabe, escarrapada, ficar engordando aí toda hora. Então, por isso os adultos precisam de duas asas, né? O pessoal fala lá no Corpo Explica de perna direita e perna esquerda. Eu vou usar asas. Eu não vou fazer o meu nome. Então, vamos inovar. Então, acontece. O que que é essas duas asas? Eu gosto de usar duas, que é a emoção e a razão, que a gente vai usar, né, para lidar com as situações. Então, eu tenho que ter uma profundidade emocional, uma profundidade lógica, e vamos trazer isso aqui também para a prática, para os resultados, né? Que é uma profundidade, exemplo, a emoção, que é a asa esquerda, uma vida relacional, e a asa direita, uma vida financeira. Quando você só tem uma, você fica dando volta. Só fica dando volta. Então você não vai para frente, certo? Então, essa questão também, Douglas, eu sou mais emocional, então por que que a minha vida relacional não tá boa, né? Não é uma ordem, né? É só um exemplo. Às vezes uma pessoa que é emocional ferido também não vai para frente, uma pessoa mesmo que ela tenha traços frios, traços lógicos muito bons, mas se ela não tiver ajustada, ela também não vai para frente. Então, e, praticamente você também precisa ter esses dois bem ajustados aqui, para você ter uma vida tanto muito boa relacional, tanto muito boa financeira. Porque tem gente que não cresce no financeiro por causa do emocional, e tem gente que não tem relações mais profundas porque não tem lógica, né? Não tem técnica para lidar com as pessoas também. Então vamos lá, a asa esquerda, vida relacional, a asa direita, financeira. Por quê? Para eu conseguir crescer, voar, ir para frente. E essa asa financeira, ela vai ajudar a criança, vai dar suporte para a criança ter o quê? Segurança física. E a asa esquerda, a vida relacional, eu comigo mesmo, eu com meu par amoroso, ou seja, os pais tendo uma boa vida relacional, vai dar suporte emocional, segurança emocional para que a criança cresça. Então, em cada fase, né, ninho, agora a gente vai passar aqui cada fase rapidinho, certo? Então, em cada fase da criança, ela vai ter um funcionamento diferente, que ela vai precisar dessas questões, né, segurança física e emocional em certo ponto. E os pais tendo essa segurança financeira e essa segurança emocional para dar suporte para a criança em cada fase da vida. Vamos passar por cada uma, então, agora, as microfases, né? Que começa ali pelo ninho, né? Qual que é a fase do ninho? 0 a 3 anos. Então a criança, ela é nasceu até os 3 anos. Então, que momento que a criança vai ficar grudada com a mãe? Eu quero um filho pertinho de mim. É esse momento aqui. É esse momento que você tem um, tipo assim, eu vou ficar grudado com meu filho, eu vou ter ele pertinho de mim, eu quero muita proximidade com a criança, eu quero aquele momento de mãe e filho muito pertinho. Esse momento que você vai viver, que é a fase do ninho. Então, você quer o seu filho juntinho de você, é aqui, porque a criança, ela tem muita dependência do adulto, então ela tem dependência para tudo, né? É, a dependência. Por que que a gente coloca até os 3 anos? Hoje, estatisticamente, normalmente acontece um desastre, né? Um terremoto, coisa assim, né? As crianças, a partir dos 3 anos, elas têm maior chance de vida do que as crianças antes dos 3 anos. Então, antes dos 3 anos, a criança não consegue nem se depender de nada, 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 nada. Tudo que acontece, ela não consegue fazer nada sozinha. Então, 3 anos, ela é extremamente dependente dos pais, né? Ainda assim, a gente vai trabalhar uma questão autônoma nela, né? Que eu vou falar no próximo slide também, que é a questão, exemplo.
A mãe que fica enfiando o peito na boca da criança. A criança ela já nasce com instintos naturais de buscar o peito. Então coloca a criança no colo e deixa ela achar o peito. Não precisa ficar enfiando o peito na boca da criança, que nem isso você deixa a criança criar um tipo de autonomia. Então deixa a criança pelo menos procurar o peito. Então, aqui a gente vai ter marcos como comunicação, desejo de explorar o ambiente, percepção das emoções e sentimentos também, que vai ser muito lindo, muito bacana. Então, vamos lá. Como eu falei para você, deixar a criança buscar o seio. Douglas, a criança mama até quando, né? O mínimo que ela pode mamar é 6 meses, né? Menos que isso não é nada legal. E é interessante que ela pode, pelos nutrientes, falando pelos nutrientes, ela pode viver essa amamentação. É interessante ela viver até os 2 anos com essa amamentação. Ah, até os 2 anos eu só vou dar leite para ela? Não, a partir dos 6 meses você já vai introduzindo a alimentação ali para ela. Mas que ela pode se alimentar com essa alimentação que você está dando para ela e mamar junto. Ou seja, ela tem essa alimentação até os 6 meses só leite materno, e depois, né, dos 6 meses até os 2 anos, você pode variar entre leite materno e a alimentação, né? Então, os dois juntos, vamos fazer os dois juntos porque o leite tem muito nutriente. Então pode deixar, é outra coisa, a criança começou a comer ali, né? Começou a comer aquela papinha, ou você coloca a criança na mesinha, pica umas frutas para ela quando ela já está crescendo mais um pouquinho, começa só a papinha, depois ela vai começando a comer umas coisas. Aí a criança, que é aquela mão mais rápida do mundo, ela pega a coisa e enfia na boca. E o pai lá e tira, e quer dar na boca da criança. Deixa a criança comer, deixa a criança pegar com a mão, vai lá, corta as coisas, faz a papinha para ela, corta as frutinhas, coisa bananinha, pequenos, e deixa a criança pegar com a mão e enfiar na boca, deixa ela ir atrás, deixa ela desenvolver essa autonomia. Porque você vai lá, baixa os braços da criança, deixa a criança, você quer colocar na boca da criança. Às vezes a criança não quer, tudo bem. Ali você está alimentando ela, mas às vezes a criança ela já está curiosa ali, de pegar as coisas e colocar na boca, porque ela está desenvolvendo essa parte, né? Tá percebendo o mundo com a boca já agora. Ela quer colocar tudo na boca. Então deixa a criança enfiar a mão na comida, enfiar na boca e tá tudo bem. Ai, mas a criança vai parecer feio, mas aí é problema seu, reputação sua, não é da criança. Então, é um problema de os outros ver e achar estranho, é um problema seu com a sociedade, não tem nada a ver com a criança. Então, você quer que a criança desenvolva autonomia ou você quer que crie uma boa aparência de uma criança de 3 anos extremamente educada para a sociedade? Então, para de colocar suas neuras na criança. Deixa a criança comer com a mão, deixa ela desenvolver autonomia, pegar as coisas e colocar na boca, né? Então, isso já vai trabalhando a autonomia. Ou a criança começa a fazer alguns sons, os sons, e a pessoa fica, fala mamãe, fala papai. Fica acelerando o processo da criança. A criança, ela vai falar sozinha, é só você continuar comunicando dentro da casa. Ela vai ver, ela vai copiar. Só que a pessoa fica lá querendo acelerar o processo da criança. Por quê? Por causa que ela quer falar para a amiga que a criança já está falando. Olha como a criança falou mamãe, papai. Aquilo é pra quê? Pra criança, não é pro ego do pai e da mãe. Que ela falou meu não, falou mamãe primeiro, ela falou papai primeiro. Aí, ou fala o do outro, né? A mãe fica falando pra falar mamãe e fala papai. E a mãe fica, ai meu Deus, como que você pode fazer isso comigo, criança? A criança não faz nem ideia. Ou o pai é uma coisa, tá ali cuidando da criança e fala mamãe, e o pai fica, ai, como que pode ter falado da mãe primeiro, né? Aquele jogo de bobo entre dois adultos. Tem nada a ver com a criança, né? Então, depois entra a fase também, eu coloquei a fala, né? Eu falei da fala porque estava ali, mas primeiro, na verdade, vem a marcha, né? Então, a criança quer começar a andar. Aí a criança quer andar, ela quer se mexer, ela quer andar. E aí, aí tá, motivação e o que ela tá pronta para fazer. O que a criança tá com motivação para fazer? Tá começando a andar. Ela fala, cara, eu tô tendo força, eu quero andar, quero andar. Então, aquele desafio, é que nem a borboleta saindo do casulo. Eu quero sair, eu quero sair. Aí, o que que o adulto faz? Pega a criança e começa a colocar a criança de pé. Pega a criança e começa a empurrar a criança. Tira a autonomia da criança. Porque a criança, ela tem que fazer aquele esforço tremendo. Eu vou levantar essa bagaça. Claro que a criança não fala assim, mas o desejo dela é de levantar. Só que você vai lá e faz isso por ela, ou seja, ela conseguiu com mais facilidade. Ela não teve que passar por aquele desafio, vencer aquele desafio e superar. Como eu falei pra você. Você já viu uma criança que ela desistiu de andar? Ah, não vou andar mais não. Não tem. Ela vai querer, ela vai cair, ela vai até ela conseguir.
Entende? Então, nessa fase a criança começa a andar, deixa a criança ficar de pé, deixa andar, deixa ela cair. Para ela desenvolver isso, essa vontade, ela está motivada. Então, se você fica colocando ela de pé, ela não desenvolve tanto essa motivação. Ela não desenvolve essa garra, porque onde que vem a garra? No limite dela, ela começa a ver o limite dela e ela começa a se desafiar. E aí que vem essa motivação, cara, eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar. Não é dessa forma que ela pensa, né? Mas é essa vontade, eu estou tentando expressar o sentimento, certo? Então, se você pega e empurra ela lá, você está inibindo, você está reprimindo, né? Você está inibindo que ela desenvolva o desejo de buscar, de tentar. Então, não apresse seu filho para ser mais rápido que as crianças. Essa competição, meu filho vai ser mais rápido, meu filho já tá andando, tal, né? Aí fica forçando, deixando a criança em pé, vai, anda, anda, anda. Aí pronto. A criança ela não desenvolve, ela vai fazendo só a vontade do pai. Ela precisa, na hora que ela dá vontade de andar, ela anda para ela desenvolver essa vontade. Estou sendo muito redundante aqui já, acelerando. Então, acolhendo a criança. Outra coisa também. Aqui nesse momento, né, ela vai começar a querer falar, andar. E mais uma coisa interessante, que é o quê? A percepção de emoções e sentimentos. Então a criança ela vai dar conta que ela tem sentimentos agora, cara. Tipo assim, vai começar, ela começa a ter imaginação ali depois dos 2 anos, né? 2 anos ali, começa a desenvolver essa percepção de imaginação e pensamento, sentimento. Desculpa, imaginação e sentimento. Então ela vai começar a ter sentimentos. Então imagina, se a gente, adulto, a gente tem sentimentos, a gente fica frustrado, a gente faz birra, agora uma criança que nunca teve esse sentimento na vida, ela começa a lidar com sentimentos, descobrir a frustração. O que que ela faz? Birra. Aí você quer que a criança cala a boca. Mas a criança, gente, ela tá descobrindo os sentimentos agora, ela não sabe lidar com a frustração, por isso ela chora. Então, o que acontece? No final desse período, vai despertar as emoções nos quais são novidade para ela. São novidade para a criança. Ela tá começando a sentir, cara. Ela nunca sentiu na vida. Nunca imaginou na vida. Nunca passou frustração. Tá tendo sentimentos. Expectativa. Coisa que ela não tinha. Você acha que ela tinha expectativa no útero? Todo dia era igual. Até o conforto era igual, a temperatura era igual, o som era igual, tudo era igual no útero. Só agora ela está começando a ter expectativa. Olha, certas coisas vão acontecer ou não, né? Os neurônios ali estão aprendendo a toda velocidade, ela começa a criar expectativa. Então ela sente muita vontade de fazer algo, mas é impedida. Então eu imagino que, eu quero brincar com o cachorro, eu quero pegar o cachorro. E aí, não, não vai pegar o cachorro não é brinquedo, o cachorro é animal. Eu quero pegar o periquito. Ah! Então o passarinho lá quer apertar o passarinho. Aí vai matar o passarinho, você tira da mão dela. Acontece, o que que essa criança tem? Ela tem um pico de frustração. Só que ela sabe que é frustração? Óbvio que não, ela tá sentindo um negócio horrível dentro do peito, ela começa a gritar, ela começa a fazer escândalo e chorar, tá? Então você quer que ela fique quieta, olha pra você ver, você quer que a criança administre emocionalmente uma coisa que ela tá, é inédito pra ela, cara. Fala, cala a boca, não pode. Então ela não sabe a percepção, ela não entende de biologia que se ela apertar aquilo, porque ela tava apertando tudo até agora, os bichinhos de pelúcia dela, ela não sabe se ela apertar aquilo vai matar, vai parar os pulmões daquele, e vai ter uma hemorragia interna daquele passarinho. Você acha que a criança consegue conceber isso? Óbvio que não. Detalhei demais, claro. E, É que eu lembrei daquele desenho Felícia, que pega os bichos e aperta os bichos. Eu exatamente. lembrei justamente porque hoje foi a festa da Dia das Mães da escola das minhas filhas, aí uma das amigas da minha filha é Felícia. Aí eu lembrei desse desenho 2 vezes já hoje. Exatamente. Então, essa criança, ela tem uma frustração, ela começa a gritar, fazer birra. Por quê? Porque ela não sabe lidar com isso. Então, quando ela tá fazendo birra, ela tá te falando duas coisas. Primeiro, eu quero muito algo que eu não tenho, que eu não posso fazer. Eu quero muito, eu quero isso, minha vontade, olha a minha vontade, olha a minha autonomia, olha a minha ambição como criança. Eu quero, eu vou ambicionar isso, eu não vou ambicionar uma Porsche. Óbvio que não. Eu vou ambicionar o picolé, eu vou ambicionar o doce, eu vou ambicionar pegar o gatinho. Tá entendendo? Então essa é a minha ambição, é isso que eu quero. Então, mas eu não posso, eu não tenho. Então vinha a frustração, então isso é birra. E a segunda birra, o que que acontece? A segunda birra, desculpa, a segunda coisa que a birra quer dizer é que eu estou sentindo uma emoção nova e eu não sei o que que é isso. Eu estou em desespero. Eu estou sentindo uma coisa que eu não sei, eu estou em desespero, eu não sei o que que é isso. Então, ela vai fazer muita birra, ela vai gritar. E o que acontece? Nesse momento é que entra o papel do pai e da mãe agora de fazer esse acolhimento, né? Então, você vai acolher essa criança, né? Sentar do lado dela, sentar com ela, claro, explicar esse motivo, né? Então,
senta com ela, conversa de forma leve com essa criança, lenta com essa criança, né? Então, nesse momento é importante acolher, explicar à criança o que é aquela sensação. Então, explicar para ela, olha, isso aqui é tristeza, isso aqui é frustração. O que você está sentindo? Então, começar a explicar os sentimentos para a criança. Mas ele é muito novinho. A criança, a percepção dela é muito boa, né? Já tem criança ali que às vezes tá repetindo coisas dos pais que até impressiona até os próprios pais, né? Que, exemplo, lembro até de um vídeo de uma mulher que passa assim, né? E cumprimenta o pai da menina, fala assim: Oi, querido, oi, meu bem, e sai. Aí a criança olha pro pai e fala assim: Meu bem? A mãe sabe disso, né? Como que ela tá chamando meu bem? Ele falou, não, é uma amiga. Fala, amiga chama de meu bem. Ou seja, essa criança já pegou várias percepções, ali, até sociais. Então a criança aprende muito rápido, muita coisa. Olha as crianças asiáticas tocando piano. Não. Claro que não vamos entrar nesse quesito se ali, claro, existe muita pressão para aquilo acontecer. Não vamos entrar nisso, né? Eu estou falando se é certo ou errado, mas estou falando da capacidade da criança ter ser uma esponja de conhecimento, sugar as coisas com muita facilidade. Então, vai explicando para a criança. Com essa repetição, a criança ela vai começar, pelo menos, a identificar: olha, você queria isso, né? Mas não pode. Aí você vai explicar para ela, né? Explicar de uma forma fácil. Você não vai explicar de uma forma profunda, filosófica, porque a criança não vai entender, óbvio. Mas você vai explicar para ela, vai acolher primeiro essa criança, certo? Então, acolhe para ela, olha, eu sei que você quer isso, mas você não pode, olha, isso que você está sentindo agora é tristeza, você está sentindo é raiva, você está sentindo é frustração. Então, você ali como adulto também, que está fazendo a formação propósito claro, que está fazendo a formação início da mudança, está fazendo a formação, você já tem mais consciência das suas emoções. Então, você já consegue também entender mais aquela situação, naquele contexto, talvez a frustração que a criança está passando e identificar e ver, olha, isso aqui que você está passando é uma frustração. Isso que você está passando é tristeza. Eu sei que você está triste, tá com raiva, tá nervosa, mas não pode. Por quê? Por causa que isso aqui vai machucar o gatinho. O gatinho não pode, né? E aí você vai explicar, claro, do seu jeito. Estou fazendo uma forma muito resumida aqui, né? Porque cada questão é uma questão, cada situação é uma situação. Então você vai explicar o motivo para essa criança porque ela não pode fazer aquilo. Então, acolhimento das emoções, certo? Motivo, depois você vai moldar a atenção da criança para outra coisa. Então, quando você está explicando o motivo da criança, você já vai começar a explicar para ela, já tirando a atenção daquela criança e levando a atenção ela para outra coisa. Por quê? Porque ela quer pegar o gatinho, quer pegar o passarinho e ela quer quem quer. Entende? Quer pegar o cachorrinho no colo. E aí, e ela vai querer aquilo. Então você precisa mudar a atenção para dar a atenção dela para outra coisa. Então você vai falar de sentimento, você vai falar o motivo e depois você vai direcionar essa criança para outro assunto, para outra coisa. Olha, brinca com isso aqui, olha, faz isso aqui, e se a gente fazer isso aqui? Entende? Então, joga a atenção da criança para outra coisa. Ela não vai entender um discurso imenso porque que ela não pode. Então, diga algo mais simples, claro, com clareza e fácil de entender. E vai tentando jogar a atenção para lá para outras coisas, né? E em seguida, você oferece para ela um abraço, né? Então, oferece para ela um colo, um abraço, ou comunica a ela. Fala assim: olha, eu vou te dar um abraço porque você está triste. Vou te dar um abraço porque você está frustrada. Eu vou te acolher porque você está com raiva. Eu vou te dar um abraço. Então, sempre comunique a criança, né? Também não vai empurrando coisas na criança, vai comunicando para ela entender, olha, isso aqui é um abraço, isso aqui é um. Até eu vou comunicar por que que a gente faz isso também no próximo slide. Então você vai comunicando para a criança para ela ter essa noção, né? E também essa noção da força, do acolhimento, da força do abraço, entende? Olha, então quando está triste, né? Então o acolhimento serve para isso, explicar o motivo e tudo mais. Então segue esse ritmo, acolhimento, motivo, mudança de atenção, certo? E essa questão do abraço. Não chegue abraçando a criança. Não chega, pega a criança e já abraça. E tem mãe que faz isso, né? A criança chorando, ela pega já, pega a criança no colo e chacoalha a criança. Fica quietinha, não, tá bom, e já acolhe a criança. É um misto de um monte de coisa. Não faz isso. Vai lá, conversa com a criança, né? Fala, olha, não pode, tal, isso aqui, explica para ela. Então, acolha a criança. Olha, eu sei que você tá triste, eu sei que muito que você quer pegar o gatinho, tudo mais, mas não pode. Então, acolha primeiro a criança, fala que você entende ela, entendo você, sei que você quer isso, sei que você está frustrado, sei que você está com muita vontade. Então, vai acolhendo as emoções da criança, explica para ela o que ela está sentindo, mas explica o motivo logo em seguida.
e depois vai direcionando a atenção dela e depois oferece um abraço. Por que que você vai oferecer o abraço em vez de chegar abraçando? Por quê? Por causa que você vai começar a identificar, mostrar para a criança que o quê? Ela é uma pessoa, você é outra, e ela tem autonomia sobre o corpo dela, e ninguém pode tocar no corpo dela sem a permissão dela. Entende? Que vai dar também autonomia, que vai dar consciência para essa criança de que esse aqui é o meu corpo e você precisa da minha permissão. Para qualquer pessoa não tocar nessa pessoa, que vai evitar, pode evitar problemas, né? Pode evitar alguém mal intencionado chegar perto da criança, tocar na criança também, para a criança já começar a identificar o que pode e o que não pode. E essa autonomia corporal. Então, não chegue abraçando, comunique que vai abraçar, certo? Ou pergunte se ela quer um abraço. Ensine, pergunte, você quer um abraço? Você quer um acolhimento? Então, você vai fazendo isso. No começo, você pergunta se você oferece um abraço ou você comunica, olha, eu vou te dar um abraço, certo? Para te acolher e tudo mais, né? E depois que você fez isso, a criança depois ela vai vir atrás de você pedindo um abraço. Então ela vai criar essa autonomia, você vai, claro, dando um espaço para ela, né? Conversa com ela e logo, logo ela vai começar a pedir um espaço. Mas o que acontece? Inicialmente pergunte se ela quer um abraço. Você quer um abraço? Certo? Por quê? Para ensinar isso, que o corpo é corpo dela, certo? Então, você sempre vai comunicar, olha, eu vou te tocar agora. Na hora que você vai trocar a fralda da criança, você pode falar, olha, eu vou te trocar agora. Ah, Douglas, que besteira. Cara, isso faz muita diferença depois nessa autonomia dessa criança. Nessa criança conseguir identificar alguém que está passando da linha, colocar limite. Não, aqui não, dessa linha você não passa. Eu não quero isso. Entende? Então isso é muito importante. Olha lá, vou te dar um abraço porque pois você está triste. Isso vai ajudar a criança a criar uma noção de espaço também, para que as pessoas não cheguem no espaço dela e que ela também não ultrapasse o espaço da pessoa. Entende? Para que ela não vá lá e fique ultrapassando o espaço dos amiguinhos, da coleguinha, de um lugar que ela não deve tocar, nas outras pessoas também, certo? Então, tenha isso em mente desde ali, quando ela está novinha, para você já exercitando essa identidade, né? Esse conhecimento nela, essa separação. Ela é do corpo dela, certo? Isso pode ajudar a defendê-la futuramente ou comunicar quando alguém tocá-la sem consentimento. Então, também isso ajuda a pessoa, exemplo assim, caso alguém, Deus me livre, né, que não aconteça, mas caso alguém começa a chegar muito perto, ela já consegue distinguir o que é uma coisa da outra e ela consegue comunicar isso também aos pais, certo? Que isso não aconteça, tá claro, porque os pais vão estar sempre tendo essa observação ativa, certo? Mas é complicado, as coisas são complicadas e nós temos que defender nossas crianças e criar essa autonomia para que elas consigam ter uma consciência também, certo? E saber impor um tipo de limite, ter um tipo de rejeição e ter um tipo de respeito por si mesmo também, que vai ajudar também futuramente ela a ter essa identidade, olha, esse é meu corpo, entende? Aqui é o limite. Você não pode tocar sem o meu consentimento, sem pedir permissão para mim. Então, por isso os pais sempre devem trabalhar isso, pedir permissão para trocar o filho, pedir permissão para dar banho no filho, pedir permissão para abraçar o filho, sempre tendo esses passos, certo? Para criar essa identidade na criança de que ela é autônoma dela mesma, certo? Do espaço dela. Faça isso de forma repetitiva. E com o tempo, no final dessa etapa da infância, deixe a criança também vir até você e pedir esse acolhimento. Então, no começo, você vai sempre oferecer um abraço. Olha, você quer um abraço? Ou comunicar que você está ali indo abraçando essa criança, né? E depois de um tempo, vai deixando, vai dando um espacinho, né? Não precisa nem perguntar. Às vezes a criança ela vai começar a te buscar. Ah, mãe, eu quero um abraço. Ah, mãe, eu quero o colo, né? E ela vai começar a pedir também, porque você vai dando espaço para ela desenvolver esse acolhimento. Certo? Isso dará mais autonomia para ela e ela começará a te... Opa, desculpa. E ela começará a te buscar. Então, o que acontece? Essa parte aqui, para muitos pais, podem ser exagero. A criança não tem maldade. É exatamente por causa disso que a gente vai ensinar isso para essa criança. Porque ela não tem maldade. Mas os outros podem ter. Por isso a gente precisa sempre precaver, defender essa criança. Sempre fazer ela ter o ambiente ou ter habilidades de ter uma vida mais segura possível.
certo? Então, uma criança é outra coisa aqui também. Uma criança, ela vai começar a descobrir as emoções, certo? Se ela reprime essas emoções, ela nunca vai conseguir regular essas emoções. Aí depois, quando ela começar a crescer, ela vai começar a colocar para fora, ela vai vir aquilo muito intenso, né? Então, uma criança, para ela aprender a regular as emoções, ela precisa ter contato com elas, ela precisa extravasar, ela precisa que essas emoções existam, né? Então, aqui eu vou falar uma coisa que muita gente não concorda, muita gente vai contra, mas acontece. Uma criança com raiva, ela precisa gritar, ela precisa bater. Porque é o jeito dela colocar a emoção pra fora. Óbvio, ela não vai gritar com o outro e ela não vai bater nos outros. Por isso é importante você ter uma almofada lá. Pega, coloca ela no. Tem um quintal, um fundo, uma almofada, pega um balde com água. E aí você fala para essa pessoa. Grita na almofada, para a criança, grita na almofada, bate na almofada. Para ela se externalizar, para ela dar evasão às emoções. Porque se ela ficar reprimindo, depois mais para frente ela vai reprimindo, não vai saber lidar com as emoções, né? Então, deixa que ela extravase. Não fala para a criança não gritar. Você fala, olha, vai lá gritar lá no fundo. Dê um lugar para ela gritar. Grita na almofada, né? Às vezes mora dentro do apartamento lá, você vai gritar, vai lá no seu quarto e grita na almofada. Ou tem um balde da água, vai lá e grita no balde da água. Pronto. Certo? Claro que com uma criança de 3 anos a gente tem que pensar no balde da água. Mas olha pelo menos, né? Vigia. Então acontece, para dar evasão às emoções, ensina ela a gritar ou bater em uma almofada tal, 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 para que ela não bata em alguém. Claro, se ela bater em alguém, você vai corrigir, certo? Você vai lá, olha, não pode, tal, vai fazendo uma coisa, vai acolher, vai corrigir e tudo mais, certo? Então, para lá que ela desenvolve a habilidade de se regular sozinha. Até tem uma coisa interessante, né? Tava pegando um caso da da minha professora Tabita, e ela pegou um caso muito interessante que, assim, é o queixo cair. Que uma criança que tinha 2 anos e meio, vou repetir, 2 anos e meio, tava brincando lá com as outras crianças, aí estourou o balãozinho dela. Ela saiu, foi lá no fundo, gritou, voltou, se regulou sozinha, sozinha. Voltou e falou assim: Olha, eu estou muito brava com você, não gostei do que você fez. Você estourou meu balão e me deixou muito brava e eu não quero que você faça mais isso. Ou seja, essa criança com 2 anos e meio, ela se regulou e ela criou consciência ainda para entender que estourar o balão causou raiva nela. Ela falou: Você me deixou com raiva. Ela soube identificar a emoção. Você me deixou com raiva e eu não quero que você faça mais isso. Você ainda conseguiu impor limites a outra pessoa, né? Até aqui. Não quero que você faça mais isso. Então, uma É criança de... melhor que muito adulto. Exatamente. Então tá melhor que muito adulto. Então uma criança de 2 anos e meio conseguiu extravasar, se regular, voltar, ó, coloquei as emoções pra fora, voltei, tô show de bola, comunicar com o outro ainda, falar o que sentiu, ter essa abertura. Olha, eu fiquei nervosa, você estourou meu balão. Entende? E ainda colocar limite no outro. Não, não, não quero que você faça isso. Certo? Meu balão azul, que era o balão azul, era o balão azul ainda. E você estourou meu balão azul. Então acontece, exatamente, muito adulto não tem isso ainda, não consegue falar, expor para o outro, falar, olha, eu fiquei com raiva. Não consegue expressar seus sentimentos, não consegue colocar limite no outro. E essa criança com 2 anos e meio, 2 anos e meio, gente. 2 anos e meio, acabou de aprender a falar. E já conseguiu identificar muito bem, né? E agora eu não lembro a frase exatamente, mas era uma coisa mais ou menos assim o final, né? Eu não quero que você faça mais isso, ou tipo assim, eu não vou mais deixar você. Alguma coisa assim, mas ela foi lá e ainda colocou limite na outra pessoa. E foi muito claro nas suas emoções. Ela teve não só essa consciência, mas essa coragem de falar o que ela pensa, o que ela sente. Quanto adulto que não tem coragem de falar o que sente. Não tem coragem de falar, eu estou com raiva, eu gosto de você, ou não gosto de você. Então, essa autonomia é muito importante. Então, esfera dos pais. Ah, Douglas, e agora? Eu não fiz isso com meu filho, o que que eu faço? Não se desespere, vai cuidando dele da fase que ele está agora.
Entende? Não começa a se cobrar doidado, né? Senão fica, agora eu tratei um filho de um jeito e o outro eu tô criando de outro jeito, me sinto culpado. Não, sem neura. Vai cuidando com o que você pode, foca no presente. Então, depois a gente vem para a esfera dos pais. Então, tá no ninho, veio para a esfera dos pais. Alguma pergunta sobre aqui, sobre a fase do ninho, que é até os 3 anos, né? Mais ou menos. Então, comecei a explicar para a criança ali, 2 anos já dá para explicar os sentimentos e emoções para ela tranquilo. E aí, 2 anos e meio, ó, pra você ver essa intensidade que ela tá. Já tá uma mini adulta ali, tá dando um show de bola, já, muita gente. Então, depois vem para a esfera dos pais, né? 4 a 6 anos. Então, ela começa na verdade, é uma esfera familiar, né? Que ela começa ali a falar com o tio, com o avô, né? Tudo mais, né? Então, a própria ampliação dos relacionamentos com a família, começa a ter esse contato maior, né? E deixa a criança escolher com quem ela vai falar se relacionando. Fica, vai lá falar com seu avô gosta tanto de você. Não, para de forçar relacionamento com a criança. Porque senão a criança fica tímida, não quer mais se relacionar com ninguém, porque a criança fica sendo forçada a se relacionar com as pessoas. Lembra, se você quer que a criança fale com alguém, é porque você gosta da pessoa, não a criança. Sua necessidade emocional não é da criança. Então deixa a criança falar com quem ela quiser. Se ela não quiser falar com a pessoa, ela não vai falar. Pega na mão da pessoa, pega na mão da sua tia. Vai lá, cumprimenta todo mundo. Como fala? Não, eu tô educando essa criança. Você tá colocando a criança numa jaula ali. Vai, faz o seguinte, vai lá você e cumprimenta todo mundo. Acabou. Tá entendendo? Você que deve falar com as pessoas. Você que deve dar esse exemplo. Agora você fica forçando a criança. Então deixa a criança. Aqui a gente tá falando de 4 6 anos também, né? A criança não tá com 16 anos. Diferente. E mesmo assim, na minha opinião, agora a opinião do Douglas, mesmo com 16 anos, não tem que forçar a pessoa a falar com quem você quer. Ou deixa a criança falar com o que ela quer. Ah, brinca lá, vai lá fazer um amiguinho, brinca ali com a outra criança. Se a criança não quer brincar com o filho do outro, ela não vai brincar. Para de forçar que a criança fica brincando com o filho do outro. Às vezes a criança nem gostou do outro, do filho do outro. Você fica forçando que ela brinque. Tá entendendo? Então, depois a criança fica lá, cresce e fica reprimida. Ah, por que que com seus amigos você se diverte com a gente que você tem cara fechada, só fica dentro do quarto? Por que será? Claro que ali depois a gente vai entrar na fase da adolescência, não existe um padrão para lidar com adolescente. E todo adolescente, independente se ele tem um traço que é o esquizoide ou masoca, né, o criativo, o planejador, mesmo que se ele não tiver, ele vai ficar dentro do quarto isolado. É uma fase que a maioria dos adolescentes às vezes fica ali, né? Então deixa ela ter autonomia para escolher com quem, o que que ela quer comer também, né? Então, exemplo assim, deixa a criança escolher o que ela quer comer. Ah, ela vai comer besteira? Não, porque você não comprou besteira, né? Então, você vai comprar coisas boas para ela e depois que essas coisas estiverem de casa, em cima da mesa, deixa ela escolher o que ela quer comer, né? Não fica empurrando coisas. Então, deixa ela criar autonomia, porque ela cresce e futuramente ela não consegue escolher o que ela quer comer no iFood. Por que que será? Ela não tem autonomia nem para pedir no iFood. Ah, o que que você quer comer? Não sei. Vamos numa pizzaria. Ah, mas hoje eu não tô com vontade de comer pizza. Ela não aprendeu a escolher o que ela tem. Ela não aprendeu a escolher nem o que ela vai comer. Ia falar alguma coisa, Clara? Não, eu lembrei de um casal que acontece muito entre homens e mulheres, né? Ah, você quer comer o quê? Bora comer tal coisa. Aí, não, você quer que o cara adivinhe e ela mesma não se expressa, né, o que quer. E aí tem um casal que ele faz assim, saiba acertar sempre o que sua esposa quer. Aí ele faz, vamos comer. Ela, o quê? Aí ele faz, adivinha, o que é aquilo que você mais gosta, eu preparei pra gente hoje. Aí ela faz, hambúrguer, pizza, sei lá, ela diz alguma coisa lá. Ele faz, é exatamente isso. Ai, eu não acredito. Ela escolhe na pressão sem nem perceber. É uma roleta russa, né? A mulher com vontade de comer uma coisa, mas uma coisa diferente. O que que é coisa diferente, né? Então, deixa que ela escolher o que ela vai comer. E aqui tá uma parte muito interessante. O que ela vai vestir também. Douglas, como assim? Mas ela fica muito feia. Mas se ela tá feia ou bonita, é uma questão de reputação sua. Você tá pensando que os outros vão pensar. Ah, você tá preocupado com os outros vão pensar. Mas, e aí a pergunta tá: você quer um filho que consiga tomar decisões
que seja autônomo, que consegue tomar uma decisão, eu quero isso, ou você prefere que os outros vão, tipo, quando ela tem 4 a 6 anos, que os outros vão, o que que os outros vão achar dela? Deixa a criança escolher o que ela vai vestir, claro. Você comprou as roupas dela, então compre roupa decente para criança também, né? Porque tem gente que quer vestir a criança de uma forma que não se veste criança. Então, boa consciência dos pais para comprar uma roupa de criança, tá entendendo? E aí depois ela vai querer combinar umas coisas, nada a ver, deixa a criança decidir, ela vai sentir sobre a autonomia. Ah, eu escolhi minha roupa sozinha. Você escolheu essa roupa sozinha e ela vai estar toda feliz e confiança dela vai lá pra cima, certo? Ela vai sentir, ela vai crescer, ela vai sentir uma cada vez mais adulta, né? Então, é, é, então, o que vestir, deixa a criança escovar os dentes do jeito dela. Você vai ensinar ela e depois você não vai pegar. Eu já vi gente abrindo a boca da criança e escovando a boca, a boca da criança. Não, você vai pegar ali do lado, você vai escovar o dedo do lado da criança e vai mostrar, você tem que fazer isso. A criança vai fazendo, vai repetindo, você vai mostrando, é assim, e vai corrigindo. Você pode ali ajudar a criança, né? Olha, faz assim, mas deixa a criança lá aprender a escovar os dentes, né? Então, tomar banho, vai lá. Deixa a criança, às vezes a criança está lá com 5 anos e a pessoa quer ficar esfregando da criança. Deixa a criança tomar banho, vai lá e fica olhando, essa visão ativa. Tá, olha, tudo certinho, né? E deixa a criança tomar banho sozinha. Fala, agora você vai aprender a tomar banho sozinha. Vai lá, deixa a criança esfregar e tudo mais. Ah, lavar, não, quer lavar o pé e tudo mais, mas deixa a criança tomar banho. Como você está na observação ativa. Então você vai lá, observação ativa, sempre perto da criança, sempre atenta, mas tudo que ela consegue começar a fazer sozinha, você vai dando liberdade para que ela faça sozinha. Então, então aquela, não força a criança, como eu já falei, não força a criança a baixar, a abraçar, a beijar, a tocar, a brincar com quem ela não quer. Certo? Deixa que ela escolha quem ela quer e o que que ela quer fazer. Então, com quem ela quer fazer e o que que ela quer fazer com essa pessoa, né? Tem um olho ativo, fica só observando, claro, também, né? Porque você pegou um machado lá, você tem que tomar cuidado, né? Eu tenho uma cicatriz aqui, que eu também ia aprender com tudo, já tirei, eu arranquei um dedo fora, voltou, tá tudo certo. E aí, e eu também tô falando hoje também, lembrando que eu tô dando essa aula também, é uma aula teórica, e eu também estou na posição de pai, né? Eu não sou mãe, eu sou pai. Então, às vezes, mas essa aula aqui ela serve para tanto pai quanto mãe. Claro que o pai ele vai ser um pouquinho mais distante, a mãe um pouquinho mais presente nesse quesito. Aquela mãe ela vai ser sempre um pouco mais acolhedora por causa que os hormônios ela tende a isso, certo? Então, claro, se ela também dá um tapa em alguém, você vai corrigir. Você vai corrigir, você vai conversar, você vai colocar limite, certo? Mas fora isso, deixa a criança ter autonomia. Se ela fizer uma coisa errada, você vai corrigir, vai colocar limite, mas deixa ela conversar, brincar do jeito que ela quiser. Querer que ela fale com alguém que ela gosta, tal, 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 tal. Então, eu já falei isso aqui, certo? Então, essa questão de você querer que ela converse com alguém é preencher os seus vazios, não os vazios da criança. Deixar ela escolher a roupa, mas vai ficar feio. O que importa mais? O que que vão achar sobre seu filho na festa? O que que eles vão comentar sobre o filho na festa, que ela tá bonita ou feia? Ou preferem que ele aprenda a decidir e se torne uma criança com autonomia, que sabe tomar decisões, escolher por si mesmo, né? Roupas dentro de um nível seguro. Depois, a esfera social, 7 ou 11 anos, certo? Ali ela começa a ter mais relacionamento, então amplia, né? Própria, amplia essa região que ela tem relacionamentos. Então aqui ela já tem, ela entrou ali na escolinha, então ela vai ter relacionamentos com um coleguinha da escolinha, com o professor da escolinha também ali. Agora ela já tem responsabilidades, porque ela tem que fazer um exercício na escolinha, então ela começa já a ter responsabilidades. Então, ruptura maior com a família, o que acontece? A ruptura com o ninho já começou antes. Então, quando ela sai do ninho, passou os 3 anos, ela já começa a ter uma ruptura com a família. Ela já quer conhecer o ambiente, ela já quer sair. Aqui a ruptura ela aumenta, né? Na próxima fase, a ruptura já vai ficar muito maior. Mas aqui ela já tem uma ruptura bem grande, certo? E ela fica dividida entre mundo e casa. Tipo assim, aqui, na fase aqui da esfera dos pais,
4 a 6 anos, ela já entende, olha, o meu avô ele tem uma ideia diferente do meu pai, a minha tia tem uma ideia diferente do meu pai. Então ela começa a ver ideias diferentes, ela já começa a separar algumas coisas. Só que aqui na esfera social, dos 7 aos 11, a ruptura é um pouco maior ainda com esses pais. Então ela ganha responsabilidade na escola, cria um novo mundo. Então agora que ela quer ter o seu mundo, ela começa a ter o diário dela, começa a ter a privacidade dela. Ela tem uma ruptura maior com os pais, no qual ela cria o seu mundo. Porque o mundo da escola e das tarefas é o mundo dela, é um mundo diferente dos pais. E muitas vezes ela vai ter uma amizade ali com um amiguinho, com a amiguinha, que ela vai ter os segredinhos dela ali. Ah, eu comia pipoca escondida, né? E ela tem as segredos, ela tem o mundo dela é diferente dos pais, certo? Ela está dividida entre os mundos e pais aqui, né? E ela também começa a ter conflitos dentro das suas relações. Ela começa a ter conflito com a avó, com o vô, com o amiguinho. E aí você vai fazer o quê? Deixar que ela resolva seus conflitos. Não ficar, porque meu filho, a intenção dele era essa. Não vai ir lá e tentar resolver os picuinhos, os problemas do filho. Ele tem os problemas dele, deixa que ele resolva. Eu lembro até hoje, na escola, né? Uma vez eu briguei com a diretora não, a professora, né? Que ela me chamou de burro e rasgou minha prova. E aí eu tinha uns 7, 8 anos na época. E aí eu só lembro disso porque minha irmã me contou. Aí, não, mentira, eu lembro dela rasgando minha prova. E aí o que acontece? Eu peguei e fiquei bravo com ela, né? E falei, então, né? E aí, beleza, eu fui pra casa e tava todo mundo recebeu as provas e eu não recebi minha prova. E minha mãe perguntou, por que você não recebeu a prova? Eu falei, porque a professora rasgou minha prova. Ela falou assim, nossa, eu vou lá na escola resolver. Eu falei, não, mãe, é um problema meu, eu resolvo meus problemas. E aí, o que acontece? A mãe falou assim, então tá bom, então você resolve o problema. Eu falei, não, deixa que eu resolvo meus problemas. Eu, que a minha professora lá, eu me resolvo com ela. E pronto. E é isso. Você tem que deixar a criança resolver os problemas dela. Entende? Ai, que bom que eu pude usar esse exemplo. Brincadeira. Ô Douglas, e quando você percebe que os seus filhos, por mais que você tente deixar eles independentes, eles ficam buscando essa dependência? A minha mais velha mesmo, hoje eu estava conversando com ela sobre tudo isso que a gente está vendo, né? De ela ter mais autonomia, de quando ela, sei lá, fizer 18 anos, mesmo que ela não case, vá ter a casa dela, vá ter a autonomia dela. Ela, você me quer longe de mim, eu quero dormir com você, mas você dorme com meu pai. Aí ele não pode dormir um dia longe de você e eu dormir com você. Eu faço, não, ele é meu marido, você é minha filha. Aí, ou então quando acontece algum problema na escola, ela vai e faz, eu quero que você vá lá na escola e resolva. Eu fico tentando fazer com que ela resolva, né? Com que ela veja lá, converse, mas ela não quer. Aí eu faço, gente, o que é que eu faço? Aí acontece, se você, primeira coisa, vai se ausentando em algumas coisas e vai também criando dificuldades, é aí que tá essa parte bem bacana. Você pode também criar dificuldades para que ela vai superando isso. Você vai dificultar a vida dela em algumas questões. Então vai lá na escola, chega na frente lá do pessoal que tem que resolver e fala assim, pronto, resolva. Então você cria dificuldades para ela começar a se virar. No começo vai ser muito doloroso para ela. Por quê? É, ela tá apegada com você, você é a segurança dela e ela precisa desenvolver isso. Então, vai ser uma dor para ela. Ela não quer fazer isso, ela quer o mais confortável, como qualquer pessoa que é um mais confortável. Então, vai ser uma dor para ela, só que você pode criar situações assim, dentro de um limite, claro, você não vai jogar a garota de qualquer jeito. Mas o que acontece? Você vai sentar com ela, sempre conversar e falar assim: olha, eu preciso, não é eu preciso, né? Mas eu desejo que é importante que você comece a resolver os seus problemas, que você crie a sua autonomia. Eu não quero fazer por você aquilo que você pode fazer sozinho, Eu entendeu? passei um ano inteiro brigando assim, brigando não, mas conversando com ela para ela entender que a atividade da escola dela ela não tinha que fazer sozinha. Que eu estava É, ali para ajudar ela quando ela precisasse, mas que ela tentasse fazer só. Passei um ano para ela hoje fazer só. então, é mais ou menos isso. Você vai lá e fala assim, você vai pedir uma pizza hoje pra gente. Eu não vou ser eu que sou pedir, você que vai ligar e você vai pedir, fazer o pedido. Então, aqui, o endereço tá aqui, tudo tá aqui, o dinheiro tá aqui, a pizza que a gente quer, só que você vai ligar e você vai pedir a pizza. Então é isso, você vai colocar uma coisinha assim, tipo, simples, começa a colocar passos pequenos, e vai aumentando essa dificuldade, vai aumentando essa dificuldade. Eu lembro até hoje de
de um rapaz que ele falou assim: Nossa, pai, esqueci a merenda. Você pode me emprestar um dinheiro para mim? Eu esqueci o lanche em casa. Você pode emprestar o dinheiro para mim na cantina? O que acontece? Nesse caso, foi um caso um pouco diferente, né? Mas eu achei muito bacana. Que claro que a criança também ela já vivia isso em outros momentos. Ele falou assim: Não, faz o seguinte, eu quero que você. Como que. E agora? Você esqueceu? Como que você vai fazer? Dá um jeito. Pede emprestado para um amigo, pega um jeito com outro aqui, tá entendendo? E aí, se você não tivesse aqui, como você ia se resolver? Aí ele pegou, encheu o olho de lágrimas, falou: Ah, meu pai, você vai me deixar, não sei o que, encheu o olho de lágrimas. Eu falei assim, cara, ó, se vira. Aí ele pegou, saiu, conversou, foi lá no amiguinho, foi no outro, né? Daqui a pouco voltou com o lanche na mão da cantina, sorrindo, né? Falou, e aí, o que que foi? Eu falei, eu falei pra tia que eu pago amanhã. Falei, pronto aí, ó. Amanhã eu trago o dinheiro, amanhã eu pago. Pronto. Então, resolvido. Então, eu fui lá, ele conseguiu se resolver, olha essa autonomia. Então, é complicado. Para a gente, que é pai, que é mãe, é complicado. A gente quer proteger o nosso filho. A gente quer criar um ambiente. E é muito duro, assim, algumas coisas. Só que é muito bom quando você vê que o seu filho também está se desenvolvendo. E aí você tem que criar essas situações. Olha, senta, conversa e coloca ele em situações, né, que ele precisa lidar com aquilo. Certo? Claro que você não vai mentir pro seu filho. Então, um exemplo, vou resolver isso aqui e tal. Não, você vai falar, não vou resolver, eu vou te colocar ali e vou te dar todo o apoio para você resolver, mas é você que vai resolver. Então, aqui que nem tá aqui, ó. Nunca, em hipótese alguma, faça a tarefa do seu filho. Nossa, que a tarefa é feita para pessoa, para ele exercitar. E você vai lá e exercita no lugar dele. Como que ele vai desenvolver? O exercício é para ele desenvolver. Então, você pode auxiliar? Você pode orientar, explicar, mas você não vai fazer por ele, nem vai fazer junto com ele. Você vai explicar para ele e ele vai fazer. Entende? Então deixa, eu tenho que perguntar o horário de tal reunião lá na diretoria. Então, que ele pergunte. Então você vai lá na diretoria e você vai perguntar. Entende? Porque tem mãe ligando na escola para saber a tarefa do filho. Não, o filho tem que ir lá, tem que perguntar se não trouxe tarefa. Então você vai lá agora, você vai lá na diretora, você vai lá ligar na escola, você vai perguntar qual que é a tarefa. Entende? E vai estar lá e claro, muitas vezes você vai ter que fazer um pouquinho de pressão ali. Entende? Você vai ter que fazer um pouco de pressão ali, porque aqui ele já está na idade que ele já pode fazer. Você não está fazendo a pressão de uma coisa que ele não está na idade de fazer. Entende? Então aqui, né, 11 anos ali e tal, né, 10 anos, ele já está na idade, 9 anos já está na idade que ele consegue comunicar, pedir uma informação. Então, deixe que ele arque com as próprias responsabilidades da escola. Essa que é a sua tarefa, você vai resolver. Claro, você vai ajudar ele, você vai dar ideias para ele, você vai orientar ele. Ah, eu tenho que fazer uma maquete, tenho que fazer tarefa tal. Não, por que você não faz isso aqui? Você vai orientar ele, entende? Mas você não vai fazer por ele. É que nem lidar com no módulo lá de aprenda a dizer não. Você vai dar o caminho, você não vai fazer por ele. Você vai falar, olha, não, isso aqui não pode te ajudar, mas olha, faz isso, você pode ir nessa direção aqui, ó. E aí você vai dando esse caminho para ele que ele desenvolva. E aí busca pela identidade, né? Essa fase aqui já é um adolescente, já buscando pela identidade. Então aqui é um limbo, ele não sabe o que quer, né? E nem nós sabe, nem a gente sabe o que ele quer. Então ele não sabe nem a roupa que ele quer, não sabe o que ele quer comer, ele não sabe nada, nada, nada. É um limbo, é uma zona cinzenta, obscura, certo? E de muito conflito interno. Ele está tentando descobrir quem que ele é, que ele não sabe quem que ele é, ele não sabe o que ele gosta, ele vai andar por grupos diferentes, tribos diferentes, ele vai discordar de tudo, o que que eu sou? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, qual que é a minha religião, quem que eu sou, qual que é a minha personalidade, eu sou tímido, eu sou extrovertido, introvertido, eu sou, não sei, que é a busca pela identidade, ele tá uma massinha, né? Então, ele vai ter muito conflito interno. Então, se esse conflito interno, ele vai começar a ter ideias novas. Ele está na escola, ele vê que o pessoal da internet, o pessoal da escola não pensa que nem os pais. Então, ele vai chegar para os pais e vai falar, eu discordo disso, você está errado nisso, não sei o quê. E aí, nesse momento, é duas coisas. Muitas vezes, ou consegue ter um discurso e os pais ele conseguem se entender, ou vai ter um conflito. E esse adolescente ele vai bater a porta, entende? Mas ele vai bater a porta porque ele não se sente entendido, porque é por causa daquilo que ele tem uma vontade e tudo mais, né? Então, quando o filho bate a porta, nenhuma coisa tão ruim assim, não. É uma coisa só que ele está mostrando que ele tem vontade, que ele tem um pensamento, ele tem autonomia.
né? Então ele tem essa rebeldia, então é normal. Agora uma criança que nunca mostrou um tipo de rebeldia é mais preocupante. Entende? Que ela fez tudo daquele jeito, ela, nossa, não abaixa a cabeça, ela não peida se você não dá a permissão. Aí é mais preocupante. Entende? Aí a gente vai ter que trabalhar isso depois. Porque é mais fácil segurar como que eu posso falar? É mais fácil, como é que é a frase? É mais fácil segurar um exagerado do que empurrar um bobo. Esqueci agora como que é. Mas, tipo assim, é mais fácil você dar uma brecada ali com ele e mostrar para ele o lugar do que depois você tentar fazer essa pessoa ter vontade, né? Que é um pouco mais difícil. Então, mas Douglas, você não tem vontade, né? A gente vai fazer um outro passo diferente, um passo de acolhimento, de encorajamento. Então, muito conflito interno, discurso. Se foi entendido, vai ter discurso, se ele foi entendido, ou conflito com os pais. Vai bater porta, ele sente que não é entendido. Ninguém me entende nessa casa, ninguém me escuta. Então tá. Então ele vai ter esse desejo pela exploração, pelo mundo muito latente. Eu quero sair, eu quero ir para festa, eu quero ir para não sei o quê, eu quero ir para outro país, né? Desejo sexual muito forte, então ele vai descobrir essa sensualidade, essa sexualidade, e ele vai ter desejo de viver ela sozinho e viver ela com outra pessoa. Travou aí? Você tá conseguindo me ouvir? Não, beleza. Acho que Tô só. conseguindo ouvir. Ah, perfeito. Deve ter travado a minha imagem. Então, esse desejo de viver a própria sexualidade, seja sozinho ou seja com outra pessoa, né? Ele vai querer viver isso. Ah, tá a flor da pele, como o pessoal fala, né? Rompimento com os pais. Aqui ele vai realmente ter esse rompimento com os pais, esse rompimento mesmo, tipo assim, ó, pai, tchau, mãe, tô vivendo minha vida, né? Tem mãe até que sofre, nossa, não me pede mais nada, ele vive como se eu não existisse e tal. Isso é super saudável, esse rompimento. Tanto é, emocional quanto financeiro com os pais, então ele vive a própria vida, então ele começa a buscar as próprias referências dele, então a referência dele é totalmente diferente. Então ele vai admirar o jogador de futebol, o cara da TV, o influencer, aquela atriz, ele vai começar a ter as referências dele. E essa referência muitas vezes vai chocar com o que você ensinou para ele. Aí se choca, né? Quando ele vem falar com você, você grita com ele, não, é porque é assim mesmo, cala a boca, tal. Aí ele não vai discutir com você. Ou ele vai bater de frente, conflito, ou ele vai se afastar. Entende? Por isso é interessante você ter um discurso. Olha, aqui em casa a gente funciona assim por causa desses motivos. E aí, nessa idade, você já consegue ter uma conversa com ele muito clara. Né? Então, conversar com ele sobre várias questões, né? Sobre sexualidade, sobre várias questões assim. Então, ter essa conversa com ele, né? E falou assim, olha, eu entendo que você, às vezes ele vai vir com perguntas, por que que ela, eu percebi uma coisa, o pai da Joaninha faz desse jeito, por que que a gente faz desse jeito? Né? A filosofia de tudo, ele vai trazer tudo para dentro de casa. E aí, se você é grosso, ele não vai ter diálogo com você. Então, olha, aqui dentro de casa, aí você vai explicar para ele por que que você tomou essa decisão, como a gente está conversando aqui, né? Você vai explicar os seus motivos, por que que é mais saudável, porque é sobre gestão emocional, sobre produtividade, sobre crescimento, sobre resultados, sobre mercado, sobre vida, sobre ser adulto, responsabilidades no geral. Então, você vai explicar para ele, ó, a gente faz isso por causa disso, 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 e eu vou explicar para ele. Só que acontece, ele vai ter as referências dele, ele vai tomar as decisões dele e você não pode fazer nada em relação a isso. E aí deixa que ele tenha as referências dele, certo? Então, aqui ele vai já preparando, você já está preparando para ele para meter o pé na bunda dele. Vai para vida, filho, vai para fora, vai se virar, né? Que ele já está estudando alguma coisa, descobrindo, né? E aí chegou a fase ali de 21 anos, independência total. Então, é nesse momento que você vai meter o pé na bunda dele, ó. Vai viver sua vida, sai de casa. Então, os pais precisam se tornar. Aqui, eles se tornam totalmente desnecessários. Até aqui, você já trabalhou isso de ser desnecessário para o seu filho, os 12.
Aos 20 anos, você já está tentando ser o mínimo necessário possível. Está fazendo que ele se resolva, ele vai lá, conversa, ele corre atrás. Exemplo, cada um tem a sua experiência, mas eu lembro que tava eu e os meus amigos, quando a gente fez 14 anos, a gente fez um grupo, chamou o pai de alguém lá, o pai do, que foi o Vitor, o pai de um amigo nosso, e encheu o carro e foi tirar a carteira de trabalho. Então, meus pais nem sabiam. Então, depois apareceu com a carteira de trabalho lá em casa. Então, é mais ou menos isso. Claro, eu não estou falando Douglas, mas você é uma pessoa, meu filho é outra pessoa, as outras pessoas, sim, cada um é cada um. Eu estou dando um exemplo, porque eu não estava sozinho no carro também, tinha outros pessoas lá. Acho que foi eu e mais 3 ou 4 amigos que a gente tirou a carteira nesse dia. Eu tava doido, acho que dos meus 11 anos, querendo tirar a carteira. Nossa, eu não vejo a hora de tirar minha carteira de trabalho. Aos 14 anos já queria, nossa, minha carteira de trabalho, já queria arrumar um trabalho. Eu lembro até hoje, foi no Itavima, 14 anos. Eu queria trabalhando no Itavima lá, de carro. Né? Ah, você vai ganhar um curso também, vai ganhar isso aqui, uns R$ 400, sei lá. Ah, nossa, pra mim tá maravilhoso, bora pra frente, filho. Bora, vamos fazer acontecer, ter meu dinheirinho. Eu já coloquei pedra pra vender na rua quando eu era mais novo. No bom sentido, né? Quando eu tinha uns 9 anos, eu pintava pedra e tentava vender pro pessoal, porque eu queria trabalhar. Então, então vamos lá. Independência total pais precisam ser totalmente desnecessários. E, gente, eu não estou querendo essa aula aqui em cima do que. Não tem nada a ver com o que eu vivi isso aqui. A aula é em cima dos estudos, né? É que não dá para colocar. Tem tanta coisa que tô resumindo aqui, né? São vários livros, são várias aulas, são vários tipos de formações, né? Que a gente tem depois, como eu falei para você, no início do século XX, que a gente vai resumindo aqui dessa aula. Não tem nada a ver comigo. É porque eu comecei com 14 anos, eu queria trabalhar, que você tem que fazer para o seu filho trabalhar. Não tem nada a ver. Eu estou indicando isso porque é o mais saudável. Tá entendendo? Por quê? Porque eu também tive as minhas. Não tive uma criação saudável também, em vários aspectos. Em vários aspectos eu não tive uma criação saudável. E eu sou totalmente contra isso e vou falar o oposto para vocês. Por exemplo, como a questão dos pais presentes, mais amorosos. A minha criação ela foi muito diferente disso. E eu não estou baseando a aula no que eu vivi, mas aqui nos estudos, né? No que eu estudei, certo? No que a gente vai pegar os aspectos ali da criança, né, estudos, educação e tudo mais, e vai montar o que é melhor para ela. Então, a última fase agora é a independência total, certo? Então, aqui nessa fase, o adolescente, o adulto, na verdade, já adulto, ele precisa vazar de casa, sair, não pedir nem, ai, pai, mãe, ajuda disso aqui, não. Vai ver sua vida, rapaz. Então ele mora sozinho, escolhe carreira, ganha dinheiro. Então, olha a regra. A regra não. Olha o fluxo. Mora sozinho, então ele vai se morar sozinho, aí vai escolher carreira, vai ganhar dinheiro, vai formar família e construir uma vida incrível. Então, não atrapalhe ele, deixa ele lá, ele vai morar sozinho, escolher carreira. Que, às vezes não precisa ser nessa ordem, mas normalmente é. Morar sozinho, escolher carreira, ganhar dinheiro, formar família e construir uma vida incrível. Às vezes é, tem uma mudança aqui, às vezes ele está em casa, já está namorando, construiu família, depois deu uma transição de carreira lá na frente. Pode acontecer, não é regra. Não é regra, tá entendendo? Não é tipo obrigação fazer isso, tá entendendo? Isso aqui só tá é só o que normalmente acontece no planejamento, né? É só uma orientação, mas não é regra. Então, mora sozinho, escolhe carreira, ganha dinheiro, forma família, constrói uma vida incrível. Não atrapalhe seu filho. Seu filho não te deve nada. Outra coisa, tem gente que fala assim, porque eu dei isso pro meu filho, eu ajudei ele. Seu filho não te deve nada, tá entendendo? Você teve ele porque você quis, você criou ele, era sua responsabilidade. Né, eu falar que nem agora o pai fala com o filho quando ele tira nota, não faz mais sua obrigação. Exatamente. Quando o pai cuida do filho, não faz mais que a obrigação dele. É obrigação sua cuidar do seu filho. Ele não te deve nada. Amor é dádiva, não é dívida. Você não pode cobrar nada, nunca, uma coisa que você fez pelo seu filho, porque você criou ele. Ele não pediu para nascer. Certo? Foi escolha sua de ter ele, então cuide e arque com isso. Certo? Escolha dar espaço para ele ser autônomo, escolha ser desnecessário. Claro que se seu filho vier atrás de você pedindo um conselho, claro que você vai aconselhar o seu filho, mas ele vai decidir fazer o que ele quiser com esse conselho. Você não vai ficar fuxicando, entrando na vida dele, falando como é que deve cuidar dos filhos, fazer tal coisa, tal coisa. Se ele não pediu conselho, para de ficar se intrometendo, fuxicando, indo para trás, indo para frente. Ah, você deve fazer isso.
ficar toda hora visitando o garoto, toda semana tá na casa dele, deixa ele ter intimidade dele, certo? E finalizar, né, vai conferir na apostila. Então aqui embaixo vai estar disponibilizada uma apostila, no qual você vai ver lá e vai ter, você vai fazer esse exercício com cada um dos seus filhos. Ah, eu tenho dois filhos, então você vai fazer o exercício com um filho e vai fazer com outro filho. Que na nossa apostila vai estar lá, exemplo, qual idade está seu filho, o que que você aprendeu nessa aula, o que que você percebeu que você não tinha percebido antes, né? O que que dá para aplicar com ele. Então, vai ter alguns exercícios lá para você fazer com cada filho seu, uma ficha para cada filho, certo? Alguma dúvida? Perfeito.